verdade. Muitas vezes o pai e a mãe querem ser mais tenista do que o filho. E o tênis, ele gera um mundo de ilusão. Ilusão boa, mas de ilusão que é relacionado a toda a infância daquele garoto. Eu vou colocar no tênis porque faz bem perfeitamente e tal. Esse garoto começa a ir bem, e vai despontando. E o pai fala, eu vou ver meu filho no US Open. Eu vou ver meu filho num Grand Slam. E por aí vai. E qual que é a principal questão do tênis que chama muita atenção? Esses atletas juvenis, eles são jovens. E um esporte que não permite festa, balada, álcool, não permite uma disciplina absurda, que não dá pra escapar, é o tênis. Eu cheguei com muita dor esse dia, tipo, desolado já com a questão do joelho. Aí ele fez, aí mexi o joelho. Ele levanta e anda, cara. Você vai andar muito melhor. Eu falei, espera, porque calma, também não é assim. Eu levantei de 3 passos, eu falei, você tá de brincadeira. Aquilo me... Eu tive uma catarse, eu comecei a chorar, eu falei... Que louco, né? É assim mesmo? Eu tô sendo enganado? No sentido assim, eu tô sendo enganado. Nos caras que eu confio, que são meus professores, são minha referência do que é certo e errado, os caras têm até aqui pra me oferecer. E vem meu irmão, veterinário, não tô desmerecendo, meu veterinário, não é médico humano, veterinário, todo o conhecimento que ele tem, e resolve minha dor. Eu falei, agora, aí eu, com a petulância ainda inicial do estudante de medicina, que isso graças a Deus sumiu na minha vida, falei, vamos ver quantas horas. O esporte em si, ele não tem espaço pra mimimi. Não sei se vocês me entendem. Sim, claro. Porque, cara, vai doer sempre. Vai doer o tempo todo. E aquilo que as pessoas estão aprendendo hoje em dia, que tem que fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer, o esporte é isso. Fala, tenista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, que é feito para você, que assim como nós, é um amante do esporte com raquete. Hoje o nosso tema é longevidade, wellness e tênis. Um tema que tem sido discutido no longo desse último ano. Aliás, a gente tem algumas informações muito importantes sobre isso. André, temos um convidado especial aqui hoje. E aí, Sérgio? André Lage aqui, meu companheiro de bancada. Quero que você apresente o nosso convidado, que hoje a discussão promete. Esse é um convidado que merece apresentações, né? Porque é um grande amigo. Legal. De muitos anos, assim, muitas histórias que a gente tem juntos. Ele, além de médico, pesquisador e educador, ele foi um grande guerreiro da medicina, né? Conseguiu aí... fez uma grande conquista que ele vai contar durante o programa. E ele é nada menos, nada mais que Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete. Que isso, que apresentação, gente. Bem-vindo, garoto. Pelo amor de Deus. Eu não sou de ficar, vou ficar até envergonhado com os caras desse peso me elogiando assim. Poxa, Pô, não, obrigado. você que tem um peso aí de currículo, peso Obrigado, de ciência. irmão, obrigado. E é uma honra trazer você aqui. É Sem minha, dúvida cara. já estava na história desse programa, um dia você estará aqui. Obrigado. E eu queria muito que você viesse trazer um pouco de toda a sua experiência com os atletas e o que realmente você enxerga, que é uma medicina que eu também enxergo, né, de que ela tá mudando, né? Ela tá mudando. Primeiramente, Andrezão, gratidão pelo convite, cara. Estar com você sempre é muito especial. Nos conhecemos há muitos anos, né? Por vários caminhos, a gente acaba se cruzando e fazendo muitas coisas juntos. Então, o Isso Papai aí. do Céu sempre coloca a gente no mesmo caminho. Cara, Sérgio, é um prazer te conhecer. Prazer é meu, seja bem-vindo, cara. Incrível. Tenista também, né? Outro tenista maluco. E, pô, Andrezão, sua pergunta, ela é muito pertinente, né, cara? A medicina, ela vem mudando. E eu falo assim, a medicina, ela não muda porque o médico faz ciência. Ela muda porque o paciente precisa. É a mesma coisa quando a gente fala da indústria alimentar. Até pouco tempo, eles colocavam porcaria pra gente comer e a gente achava normal. Produto alimentício e não se falava mais sobre se alimentar, sobre alimentos. Até os Estados Unidos, que é o rei do extra large, de comer lixo o tempo todo, mudou a pirâmide alimentar. Então isso vai acontecer e tem acontecido uma revolução que vem da informação, cara. Informação é poder, informação não retrocede.
Vou falar um português errado, não dá pra desver o que foi visto, né? O português, mas é bem isso. boa. Então, e desaprender o que foi aprendido. Então, é muito louco e é por aí que acaba acontecendo. Então, tá tendo uma revolução na medicina muito grande. E o colega que ficar pra trás, ele hoje sabe, às vezes, muito menos de algumas áreas, pelo menos informativas superficiais, do que os pacientes. Sim. Hoje os pacientes, cara, lógico, com a profundidade que os cabe, eles trazem artigo científico em consulta, uma coisa... eu acho isso fantástico. Enquanto a gente na formação, você pode falar também, a gente da mesma época, né? Falamos na mesma época, um professor nosso se sentiu ofendido, eu me sinto lisonjeado, o cara me trazer uma questão e me indagar. Sim. Porque se ele me indaga, eu tô sendo para ele um oráculo de informação melhor que aquela IA, ou ele tem aquela confiança, então ali ele abriu um oceano de possibilidades. E você é o divisor da decisão dele, né? Perfeitamente. Você abre o planejamento e fala, ó, nós temos isso, isso e isso. Esses 3 caminhos, plano A, B e C. Aqui vai dar em tal lugar, aqui em tal lugar, aqui em tal lugar. Para onde nós vamos? Precisa pensar? Tá com dúvida? Então, a medicina tem mudado. Na verdade, a relação das pessoas com a informação tem mudado. Como tem muita informação ruim também, né? Sim. Essa é a grande verdade. Então, meu, a medicina ela tem tido uma velocidade muito grande, principalmente que na história de médico louco todo mundo tem um pouco. Uhum. Hoje as pessoas estão tendo mais profundidade do conhecimento, principalmente curiosidade. Do que é comer bem, do que é dormir bem, o que é estilo de vida. Enquanto pouco tempo atrás valia para algumas pessoas o carro que você tinha, o relógio que você tinha, ou o que você vestia, ou falava que tinha e comprava, hoje, luxo que a gente fala na vida, em saúde, cara, é você poder postar que você tá 10 horas da manhã fazendo um treino. Tempo. Sim. Tempo. É. Gestão do seu próprio tempo. E se o médico não olhar pra isso, porque o médico é o cara que menos se cuida. O médico é o cara que Que deveria, né? graças a Deus ou não, que deveria ser. Mas, cara, que tem um abuso grande de álcool, muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. Quantos professores eu não vi, infelizmente, cara, pessoas fantásticas que estavam, 11 horas da noite, legal no uísque assim e operar 6 horas da manhã. Eu tô falando de. Mas como é que esse cara opera, cara? Sim. Se eu tomar 2 taças de vinho sábado à noite, domingo de manhã, eu não tomo legal. Não, eu tava falando, inclusive, que o meu problema com o Sérgio esses dias foi porque eu fiquei vendo o João Fonseca até 1 da manhã e eu falei, cara, odeio operar cansado na cirurgia. Mas dessa vez, pô, o João comprometeu, cara. Comprometeu. Não foi o álcool, né? Não foi o álcool. Foi o João, pô. Mas você imagina um pouquinho a mais, você tem essa preocupação, Sim, né? Você é um cara sim. totalmente fora da casinha em relação à medicina e a excelência que você faz isso. Mas um cara mediano, não me entenda mal, um cara mediano, a palavra mediano, medíocre é a mesma coisa, mediano ali, ele acha que tá tudo bem, ainda acha, dessa geração. Sim. Entendeu? Então o médico tem que mudar, cara. E toda mudança gera desconforto. Eu lembro quando eu tava na faculdade ainda, e teve um professor meu, Dr. Guinness, cara, ele era presidente ou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Videocirurgia. Tava rodando com ele no internato, e pra mim foi muito marcante, perdão, o que aconteceu. Eu lembro que ele tava vindo com a videocirurgia pro Brasil, fazendo essa campanha, e ainda eles tinham algumas vertentes que fazia vídeo, como as pessoas estão acostumadas a ver, aquele buraquinho que hoje é normal, todo mundo sabe, ainda com hand assisted, que era assistido por uma mão. Tá. Até talvez por mais segurança, tal. Bom. E outros professores de outras cadeiras mais, não falava velhos, mais antigos de pensamento, falavam, cara, isso vai acabar, isso é um absurdo, desciam a lenha no cara. O cara sofreu também, meu. E o cara tinha total razão. Hoje, ou o cara que era antigo de ideias mudou, Ou ele perdeu a cadeira. e aí Darwin manda, né, cara? Os mais flexíveis, os mais adaptáveis sobrevivem. Isso aconteceu demais, né? Por exemplo, na ortopedia, quando a gente teve a haste intramedular, a quebra desse paradigma foi a mesma coisa. Tem gente que falando que a haste não funcionava, que isso ia trazer muito mais complicações e tal. E quando foi ver, teve gente que não aprendeu a fazer haste e ficou para trás. E o hospital não tinha mais esse material, que era uma placa de DHS. E aí aquele médico só fazia DHS e parou de operar. Porque ele não se adaptou e teve essa flexibilidade. Isso a gente tá falando assim, áreas cirúrgicas. Agora você imagina em questões, por exemplo, igual você tava falando, citando nutrição. Poxa, alguém que não entende que
a alimentação de 10, 15 anos atrás hoje é outra, é o cara que realmente tá ficando pra trás, né? Não, e o que mais me assusta, se a gente for ver, se a gente for falar, por exemplo, de uma palavra, alimentação, vou linkar ela com envelhecimento e longevidade, uma coisa muito simples. Cara, que dia que você começou a envelhecer? Desde o dia que você nasceu. Então, você pegar o esporte, você pegar o atleta, a família vai olhar para nutrição, suplementação e cuidados com o atleta, sei lá, quando o cara tá indo pro profissional ou quando tem a primeira lesão. Uhum. Aí cai num ortope de excelência como você e fala, cara, não é só esse LCA que eu preciso consertar. Tá tudo errado. Sim. Olha isso, então a gente tem alguns conceitos, paradigmas que tem que ser quebrados, cara. Sim. Principalmente no esporte, né? No esporte juvenil, na infância, o benefício do esporte, até onde um pai deve ir, não deve ir. Então muito complexo, cara. E a medicina, assim, o colega hoje, médico, ele pode ser, eu sou clínico geral, pô, legal, bacana. Se ele não souber um pouco de esporte, ele vai ser aquele cara que ele vai ficar indicando pro paciente o imobilismo. Igual quando engessava tronco antigamente. Quem não é da medicina e tá vendo a gente, quem tá vendo a gente fala, tudo se engessava. Hoje em dia não se ingessa mais nada, a não ser que seja uma situação que não tenha como... Não tem recurso. Não tem recurso. E é sobre isso. Não se ingessa mais nada. E esse... Agora, a gente já começou o primeiro set, é isso? Ué, começou, mas não flipou a moeda? Como assim? Bora! Já flipa. Pô, Vamos flipar a moeda, porque o aquecimento já começou a todo esse é o aquecimento. Bate e volta. Vamos lá. Boa. É o seguinte, Felipe, a gente vai fazer o sorteio aqui de flipar a moeda, vai ver quem tem o direito de fazer a primeira pergunta pra você. Cara, coroa? Cara. E aí, Andrezão? Você ganhei. tá levando tudo. Cara, tô levando... Ultimamente tô ganhando tudo. Bom, já que você começou a falar sobre profissionais, eu vou até fazer uma pergunta um pouco diferente do que a gente começou a comentar aqui, mas que me chamou bastante atenção, porque vocês falaram da evolução médica e eu sou fisioterapeuta, e o fisioterapeuta é um profissional, assim, que eu considero dos que mais evoluiu também dentro dos últimos anos, né? Exatamente por essa visão de enxergar o paciente como um todo, de enxergar o nosso atleta em todos os níveis, né? A gente estava falando aqui sobre sono, sobre alimentação, então todo profissional de saúde hoje tem que enxergar dessa forma, né? Como que você vê isso, Felipe, essa evolução do profissional de saúde no mundo, né? E no Brasil, tá? E essas pessoas que, infelizmente, continuam batendo nessa tecla de que, poxa, eu não mudo, tá bom assim, né? Como é que você vê essa questão, cara? Sergião, acho que essa é uma das perguntas mais importantes se a gente fosse falar em evolução e acolhimento na saúde. Acolhimento não só acolhimento de acolher com muito carinho o paciente, mas, cara, acolhimento da equipe multidisciplinar. Boa. A palavra multidisciplinar, por um tempo, ela foi muito linda, mas ela não era cumprida, né? E tudo é multidisciplinar. Mas não tinha. Mas eu sou médico. Né? Meus colegas que me perdoem, mas eu sou assim, eu sou sincero. Cara, a gente quando se forma, parece que a gente ganha um ego extra. Eu, graças a Deus, eu tenho ego só pra sobrevivência, porque eu não preciso ser melhor que ninguém. Eu sendo melhor que eu mesmo a cada dia, eu já tô voando, Então, eu via na prática e sempre vi, cara, multidisciplinar como não funcionando. Isso é muito ruim, porque intelectualmente você acha que o cara que... se ele não fez medicina, então ele não pode discutir comigo. Para de ser idiota, colega. Para de ser idiota. Porque os caras que mais me ensinaram foram educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Eu pego um cara que não é da minha área, ele vai ter uma linguagem diferente? Sim, como eu vou ter uma linguagem diferente, tá tudo certo. Mas eu vou ouvir. Vou pegar um nutricionista em ciclo olímpico, cara. Um nutricionista que tá no Comitê Olímpico há 30 anos. Quem sou eu na fila do pão com um cara desse que já... Quantas Olimpíadas, ciclos olímpicos esse cara tem nas costas? Eu aqui, 2 ouvidos. Eu gosto de falar, hein? 2 ouvidos e uma boca. Por isso que foi feito assim. Presta atenção. Então, hoje, pra quem despertou um pouquinho mais que, estamos no mesmo planeta, remando no mesmo barco, e que ninguém é melhor que ninguém. E vai todo mundo pro mesmo buraco, cara. Eu vou até criar, já que a gente tá Mudou. tendo uma mesa redonda de sinceridade, eu vou até ser sincero com o meu amigo de bancada aqui, que já tô há mais de 25 episódios juntos, o Sérgio, porque ele foi o primeiro
que me falou sobre a questão, ele talvez saiba disso, sobre mobilidade torácica, Mobilidade torácica. né? E assim, era algo que eu, sim, não tinha conhecimento, não tem nem como falar que eu negligenciava, porque eu não tinha nem conhecimento sobre isso. E, cara, depois que ele me falou isso, e eu vi que realmente nos meus pacientes que eu indico pra ele, o paciente volta muito bem e volta com melhora das queixas, pô, todo artigo que eu fico lendo de tênis tem mobilidade torácica. Aí eu falo, caraca, E não olhava pra isso, não é né? que o Sérgio tá certo? E eu falo, pô, eu vou achar um artigo que não fala isso. Eu não acho. Então, mas é isso, né? Legal, Poxa, cara. é algo assim que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na minha residência de ortopedista, eu não aprendi na minha especialização de médico do esporte. E, pô, o Sérgio, num podcast, me trouxe esse conceito a primeira vez. Pô, bateu uma luz aqui, eu falei, cara, nunca ouvi falar disso, vou atrás. E eu hoje não paro de ler a importância da mobilidade torácica no tenista. Comigo foi a mesma coisa. Eu tenho desculpa cortar, eu tenho um odonto na minha equipe que ele não tem nem mais cadeira de dentista. O Dr. Julien Kempler. Ele é assim, um gênio da cinesiologia aplicada à mordida. Que legal. Palavrão gigante, você entendeu? Muita gente fala, que é isso? Cara, o cara ele consegue linkar toda a coluna humana com a fisiologia da deglutição e mordida. E eu aprendi com ele a fazer uma avaliação. Eu tô conversando com o paciente, eu tô conversando com vocês, eu vejo a abertura bucal, eu vejo se ele tá usando uma musculatura acessória mais que a outra, respirador nasal ou não, como é que é a oclusão labial do cara, do atleta. Eu tô vendo um tenista e falo, putz, cara, olha esse cara prognata, respirador bucal, ele vai daqui a pouco ele vai cãibrar. No Rio Open, com esse calor ele vai cãibrar. Você começa a ter outra visão de ácido base, como é que tá a troca respiratória do cara. Hoje, o paciente meu que vem com, ou até um atleta juvenil, ou uma criança que vem para dar fazer uma primeira avaliação, a primeira coisa que olha é a mordida, cara. Aí você fala, um médico olhando a mordida? Paciente com inflamação crônica. Eu vou pesquisar se ele tem algum problema de canal dentário. Olha que louco. Como eu sou muito grato à multidisciplinaridade na vida real. Eu aprendo com esses caras demais. Você tá de brincadeira. A visão que eu vejo de paciente também. A gente aprende biomecânica pra caramba na medicina esportiva, marcha. Mas, cara, daqui pra cima a gente sempre negligenciou. Total. Não, e é legal, né? Porque é quanto que um profissional complementa o outro, né? E com certeza os caras aprendem muito com você, não tenha dúvida disso. Tá? E eu falo assim, conhecimento é uma teia. E a teia, pra ela se conectar, você tem que invadir um pouco o espaço do outro pra ela poder se conectar. E eu falo que os colegas inseguros da medicina que fazem, ou do que estão fazendo na medicina, como ser humano, como aquela vocação mesmo, profissão, são os que mais reclamam. Esse cara tá invadindo minha área, esse cara tá não sei o que lá. Mas você não tem confiança no que você faz. Porque esse cara ele precisa invadir um pouco sua área de conhecimento pra ele poder entender como essa teia vai se conectar. E você também invadir, no bom sentido, um pouco a área dele, pra você saber como indicar bem. Quando não indicar. A coisa é simples, mas o pessoal faz disso um demônio. Eu lembro que quando eu comecei a estudar muito essa parte de regeneração, né? Cara, eu fui num curso de dermato, porque eu queria entender como que elas fazem o rosto rejuvenescer, como que elas manipulam colágeno, como que ela faz o estilo de vida. Porque eu falei, pô, se ela consegue fazer o rosto dessa pessoa de 60 anos parecer de 30, sem muita intervenção, por que eu não posso usar isso pra minha articulação? E o joelhão daquela senhorinha, por que não? Por que não? Mas eu fui lá na dermato pra aprender, aí aprendi, poxa, nutracêutico, fitoterápico, a parte de luz solar, exposição, tudo isso. E aí fui entendendo, falei, cara, poxa, uma informação que, tudo bem, de 100% desse conteúdo, eu tô utilizando 15, mas, cara, faz uma diferença nesses 15, né? É o Pareto, né? 20-80. Pô, cara, faz uma diferença pra mim isso. Até tentaram agulhar meu cabelo, né? Mas virei cobaia, Sérgio, virei cobaia. Já que temos aqui um ortopedista e tal, sei o que lá, aqui, ó, senta na cadeirinha. Mas foi da hora. E, Fê, você falou uma coisa, desculpa, Sérgio, pode mandar. Não, que eu ia só para terminar essa parte da equipe multidisciplinar, você falou de um ponto muito importante, que eu considero importante dentro da equipe, que é o paciente, né? É como ele traz a informação para você e como você vai levar essa informação para ele. Porque esse nível de consciência dele é extremamente importante.
Então, isso que você falou do cara já pesquisar e chegar com você com uma pesquisa concreta, não Google da vida, mas com uma pesquisa concreta, com a informação mais segura, cara, isso é muito bom. Muito bom. Pro profissional que é atualizado, Não, né? o que você falou que acontece no meu dia a dia. Eu falo, minha consulta ela é longa mesmo, 2 horas, às vezes dá uma atrasadinha, 2 horas e meia, os pacientes já conhecem. Mas por que eu fico jogando conversa fora? Não. Eu falo para os pacientes aquela coisa de abrir a tela, de explicar de forma mais simples, para ele entender como ele funciona. Aí ele falou, nossa, doutor, eu tô com muita informação na cabeça. Eu falei, vou te contar uma coisa. Imagina que você é um piloto de Fórmula 1. Eu vou tratar teu carro como um carro de Fórmula 1, não vou te tratar como um carro esquecido, um carro velho. Beleza? Ótimo. Que piloto e que carro você acha que vai se dar melhor? O piloto que tem noção de como o carro funciona, para ele falar, olha, a hora que eu chegar lá no box, eu vou falar pro meu engenheiro que eu tô sentindo isso, que eu tô ouvindo aquilo, ou o cara que não entende nada e ele é bom piloto. Quem fica com você 24 horas por dia é você. Eu fiquei 2 horas. Você tá me contando sua vida inteira em 2 horas. Então, quanto mais você souber como o carro funciona, para você me trazer informação para poder aqui como engenheiro ajustar aqui e ali, a equipe funciona. Uhum. É mais ou menos isso. Isso é a minha frase Exato. de dia a dia mesmo, porque é sobre isso, né? É sobre Uhum. isso. Eu quero Perfeito, pegar muito até bom. o gancho dos senhores aí para uma coisa que você falou, Fê, que me deixou muito em busca aí de você trazer esse conhecimento para nossa audiência, é essa construção do atleta juvenil que você citou agora. Eu queria que você mostrasse pra gente, supondo que chegou lá um tenista, sei lá, 14 anos, pai e mãe trazendo ele para consulta, muitas questões, né? Porque quer saber se ele vai chegar em alta performance, se ele tem riscos, como vai fazer isso, como que é a tua construção com esse perfil de paciente, você que atende bastante atleta, como que é a tua conduta aí nesse tipo Pô, de... Andrezão, assim eu falo que, pô, essa pergunta é muito, muito, muito top. Pelo seguinte, o tênis ele tem uma peculiaridade. Lógico que cada esporte tem tudo, mas tem uma peculiaridade. Muitas vezes o pai e a mãe querem ser mais tenista do que o filho. E o tênis, ele gera um mundo de ilusão boa, mas de ilusão, que é relacionado a toda a infância daquele garoto. Eu vou colocar no tênis porque faz bem perfeitamente e tal. E esse garoto começa a ir bem, começa a ir bem e vai despontando. E o pai fala, eu vou ver meu filho no US Open. Eu vou ver meu filho num Grand Slam. E por aí vai. E qual que é a principal questão do tênis que chama muita atenção? Esses atletas juvenis, eles são jovens. E um esporte que não permite festa, balada, álcool, não permite uma disciplina absurda, Uhum. que não dá pra escapar, é o tênis. Tenho muitos atletas do futebol, tenho muitos atletas olímpicos de Eu várias sabia que ele ia falar o modalidades. futebol primeiro. Não, porque eu tenho muitos caras do futebol. Muitos caras do futebol. Que tem uma cultura diferente. Porque o futebol né? permite. Cara, os caras sabem, alguns são meu. Tem a resenha. Alguns dos meus atletas são exemplares. Mas até pouco tempo o Ronaldão fumou cigarro, não sei se o pessoal sabe. Ele fumou cigarro a carreira e mas corria pra caramba. Mas ele é um monstro da genética. Uhum. Mas os outros que fizeram isso quebraram no juvenil. Sim. Então o tênis é você com você mesmo, na alta intensidade por muito tempo. Não tem espaço pra você não estar em alta performance no seu estilo de vida. E você acha que os garotos não querem ser garotos, as garotas não querem ser garotas, e adolescentes, e paquerar, e sair, e depois, quando puderem, com 18 anos, tomarem um drink, e por aí vai? Cara, isso é muito complexo. Então, pra gente até abordar a família com a parte metabólica, com a parte nutricional, com a parte biomecânica, mordida, pisada e tal, e isso, aquilo, e sono, e um monte de coisa que a gente pode conversar hoje sobre esse desenvolvimento, eu preciso entender quem quer mais ser tenista. Uhum. Isso é muito complexo. E se o garoto também não tá no complexo, tipo, eu quero ser tenista porque eu quero agradar meu pai. Sim. Então, uma psicóloga, uma psicóloga do esporte, pra mim, é quem vai me falar se eu vou entrar erroneamente nessa ilusão da família ou então aquilo é um potencial real. Não tô falando de talento. Sim. Eu tô falando da trajetória. Pode ser que com 18 ele fala, cara, não é isso que eu quero. Uhum. Mas ele tinha todo o potencial de ser. Tá. Então deixa eu ver se a minha percepção tá certa.
Você nesse momento que, né, então os pais trouxeram ele e falaram, ó, eu quero que meu filho seja o próximo Federer do tênis. Aí você imagina as 3 questões que estão envolvidas aí. É um desejo dos pais e não é um desejo dele, do juvenil. Ou esse menino, de fato, é um talento e, sim, tipo, é visível. Eu enxergo que ele é um talento. Se a gente lapidar ele durante aí alguns anos, muita chance dele chegar lá. Ou, de repente, esse menino é um esforçado, mas pelas condições clínicas, é aquele que vai exigir muito esforço porque não tem talento. É mais ou menos isso que você enxerga? Ou tem algo a mais Não, é aí que bem eu não isso. identifiquei? Vamos colocar arquétipos de Aham, atletas. Thiago Monteiro. Uhum, Fantástico. Um dos melhores atletas de condicionamento físico de todos os esportes. uhum. Ele é extremamente talentoso? Não. 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 Mas extremamente dedicado. Sim. O cara sim. foi top 50, top Sim. 60. Falar que o cara joga bem tênis, como dizer, pelo amor de Deus, o cara joga muito tênis. Uhum. Kyrgios. Nick Kyrgios. Talentosíssimo. Talentosíssimo. Zero dedicação. Uhum. Família desestruturada, um TDAH naquele nível absurdo, Sim. alteração de comportamento que às vezes parece, algumas coisas até com borderline. Uhum. Complexo. Entendeu? Então, esses pontos acontecem muito. Por que que aí você fala, beleza, o cara ganhou mais do que o Thiago. Uhum. Mas como atleta, cara, o que você gostaria que seu filho fosse? Sim. Por mais que ele não fosse talentoso como que esse. Que é o Sim. talento do Kyrgios, mas um cara que ele acaba sendo um caricato, divertido e tal. Ou um exemplo já. Tá falando de quanto do prize money, quanto o cara ganhou. Não é sobre isso. E você esqueceu do terceiro arquétipo, que é o Federer em si, né? Aí. Que é o Aí cara esse que daí- nasceu, né, com o dom. E se dedicou pra chegar lá, né? Sim. Eu ouvi uma vez do Guga, até com amigos próximos dele, a gente tava conversando no jantar, falando, porque o Guga é um cara que ele é talentosíssimo. Uhum. Sempre, Sim, até hoje, talentosíssimo. Ele tava assim, Deus tava rodando pelo mundo, assim, onde que eu vou colocar o próximo tenista número 1? A Alemanha, ele tossiu cá no Brasil, porque até o sobrenome não é brasileiro. Mas, Boa. E Mas é- nessa parte do arquétipo, você acha que, por exemplo, um exame genético, ele traria algum tipo de prognóstico dessa análise tua? Ou você acha que realmente toda a tua análise inicial, percepção familiar e a construção do desenho metabólico e clínico, né, que a gente faz tão bem, isso é mais determinante do que um teste genético que vai dizer algo assim muito... caras, que excelência de pergunta. Por quê, André? Pô, amo nutrigenética, genética, genômica, peço esses testes todos os dias, mas se eu fosse pedir esse teste pro Peque, Uhum. tudo bem? Peque, argentino, ele fala que tem 1,70, mas nem eu tenho 1,73, eu tô do lado dele, pô, pelo amor de Deus, minha esposa tem 1,53, a Camila quase chega no Peque. Chega ali. Cara 7 do mundo, vários títulos. Se fosse pelo teste genético, ele é um arquétipo do tenista. Não tô falando de altura, tá? Sim. Mas tem várias, lógico, Questões. várias questões. Eu ia desencorajar essa família. Uhum. Por isso que esse primeiro bate-papo, uma psicóloga do esporte do meu lado, pra gente entender se a gente vai viver um sonho, porque não chega de ser um sonho, mas que tem embasamento de realidade, e a realidade no esporte é muito dura, ou ali realmente eu tenho um atleta e a família, e o cara quer ser o garoto exemplar e que vai funcionar um Federer da vida. Uhum. Cara, isso tem que ter muito carinho. Por quê? Porque senão você começa a submeter o garoto a vários cuidados até a mais. Não que ele não possa se cuidar, Uhum. ir até onde ele vai, conseguir uma bolsa fora, jogar como um tenista de uma universidade, acabar uma faculdade que ele queira, depois jogar tênis por hobby. Uhum. Tá lindo também. Um caminho. Minha filha assim, um caminho. O pai falando. Cara, super tranquilo. Mas quando a gente olha para essas questões psicológicas, a gente tem que entender com quem a gente está falando. Porque os melhores testes existem. As formas de entender como é que esse metabolismo funciona também. Mas eu vou fazer teste para gasolina pódio se o cara vai querer rodar com gasolina adulterada. Então, assim, é complexo. Hoje,
Mobilidade articular, você pode falar melhor que eu, né? Capacidade de tipos de fibra mudou muito. A gente pede biópsia para alguns atletas pelo tipo de fibra. Capacidade antioxidante endógena, genética muda muito. Via riscos de lesão. A gente consegue ver maior risco de lesão de cruzado anterior, probabilidades, né? Fadiga. Tudo isso, fadiga, muda porque eu vou chegar com um físico e falar, cara, esse moleque aqui, cara, LCA, ele é, cara, é heterozigótico, ele é homozigótico nisso aqui, ele tem chance de romper, o pai rompeu, a avó rompeu. Pô, tem que cuidar melhor. Tem que cuidar, a gente direciona. Então, assim, aquela história, genética, 20 a 30% dos problemas, 70 a 80% no ambiente, Isso aí. que é a tal da epigenética. Então, cara, atleta, eu adoro trabalhar com atleta juvenil e com criança. Ali a transição, né? Entre 8, 10 para 12 anos, pré-púbere, porque são muitas decisões. Eu tenho pais altos, tenistas, pontuaram, na TP não pontuaram, foram na primeira classe, jogam muito bem. O filho quer ser, só o garoto chega lá com 9 anos, 10 anos, já com tanner mais alto, já querendo, por exemplo, uma descida testicular maior, entrar na puberdade, esse garoto não vai crescer, cara, como pai. Aí chegou pro pai, beleza. E aí, vamos bloquear esse eixo? Vamos começar um hormônio de crescimento? Esquece a questão do tênis. Porque você tem 1,95, seu filho vai ter 1,75, 1,78, esticando muito. Aí a mãe já fala, olha, ele é talentoso, quer ser tenista mais do que a gente, tudo lindo, mas eu sou contra o bloqueio hormonal. Qual que é a situação? Eu ia fazer essa pergunta pra você. Se você já teve algum caso de que a criança queria, mas teve algum, seu pai ou a mãe, que às vezes o pai quer muito e a mãe não. Como é que você lidou com isso? Então, normalmente, quem não quer é a mãe. Porque acha que é muito jovem para mexer com um hormônio, alguma coisa assim. Mas todos os casos a gente conseguiu chegar num convencimento ou num consenso. Convencimento no sentido de existe uma expectativa. Desde criança, aqueles pais falam, olha, filho, você vai ser maior que eu. Existe, inclusive, uma forma como ele se enxerga como adulto, tirando o atleta de cena. E ele, como atleta, ele fala, não, vou ser tenista, vou sacar muito, porque eu sou muito alto, eu sou não sei o que lá. Isso é construído, cara. Então, até para a autoimagem desse pré-adolescente, isso é muito importante. Tá? E principalmente quando são, sei lá, tenistas juvenis mulheres. Quando são meninas, os pais aceitam mais mexer. Olha que maluco isso. Olha isso. Aceitam mais mexer. Falar, uma mulher baixinha, é difícil de manter peso. Pensam isso. Olha como é que é, né? O dia a dia. Estética, né? De manter peso e tal, não sei o quê. Tadinha vai menstruar tão cedo, com 9, 10 anos. Doutor, acho que é até bom segurar um pouco mais. O menino não, o menino que se lasque, entendeu? Não, tá bom, não vai tomar, é hormônio demais. É muito louco isso. E acaba acontecendo. E Felipe, qual que é o momento certo, se é que existe, ou quais são as bases que você usa para chegar a essa conclusão da criança, de sair da criança para adolescência? Qual é o melhor momento para estimular isso? Quais são os critérios que você usa? Cara, estimular, né, na questão também, né, Sérgio, de tudo, né, de você começar a falar, poxa, agora tá no momento da gente pensar em performance. Isso. Ó, estamos saindo do lúdico, agora, ó, eu preciso acionar todas as vias metabólicas para dar músculo, crescimento, para dar velocidade, potência, concentração, né? Então, qual que é o teu limiar aí? Ó, vou ser um pouco indelicado para algumas pessoas, que tem gente que é muito mimimi, eu não sou um cara mimimi. Quando você olha para alguém, você tá num shopping, você fala, cara, esse cara tem cara de rico, esse cara tem cara que ele não é rico. Beleza? Por que ele tem cara de rico e outro não tem cara de rico? Pela quantidade de proteína que ele ingeriu na infância. Aí você bem paulado. O que é mais caro? A bolacha maisena, aquela desgraça da bolacha maisena, ou carne bovina? Essa é a grande questão. Quando a gente pega hoje a gente pega as crianças até a classe média, elas têm uma deficiência proteico-calórica enorme aqui no Brasil. Porque relacionado ao salário mínimo, só que não é uma coisa de política, é realidade. A quantidade de proteína, o nosso prato é construído o arroz, o feijão e um bifinho, cara. Se tiver o bifinho, se não, 2 zoião lá, 2 ovos, é o Brasil, cara. É isso aí. É a realidade. Quando não é uma outra coisa. Aí o cara falou, comi 2 ovos. 2 ovos, cara, tem 12 gramas de proteína. Não é nada. Pra quem tá treinando.
Uma criança sedentária ali, se depende da quantidade de proteína que ele precisa do dia, ok. Mas para um atleta juvenil ou para uma criança, não é nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar não é só vai crescer, não vai crescer, não sei o que lá. Cara, qual a oferta proteica que esse garoto, essa garota tem? Como é que é o sono dessa garota, desse garoto? Quanto tempo ele passa no celular? Quantos sequestros de dopamina ele tem por dia? Ele dorme com tela? Cara, eu peço polissonografia, estudo do sono, Pô, legal. para crianças. Caramba. É lógico, porque a gente consegue ver bruxismo, a gente consegue ver apertamento, a gente consegue ver pernas inquietas, tempo e nível do sono REM, faz curva de GH, salivar, manhã, tarde e noite, na manhã que foi retirar. Faço a polissonografia normalmente em casa, porque o ambiente é muito mais favorável dela ser fidedigna. Não, as crianças, né? Criança. Legal. Por que, cara, isso? Porque se esse garoto dormir com a tela na cara, me desculpa. Se esse garoto dormir numa casa que os pais discutem à noite, me desculpa. Ele pode ser talentosíssimo. Ele não recupera, ele tem mais lesão. A chance de falhar é alta. Pode falar, é alta. Então, o que a gente analisa? O que é o primeiro momento? Cara, eu falo que o cutoff legal ali, o corte, 8 anos de idade. Porque às vezes a menina já tá pré-pubri, tem alguns meninos que estão adiantados pra ter ali com 10. Então, 8 anos, você consegue pegar quem é precoce e tá bem adiantado e quem não é precoce pra puberdade. E você tá na transição entre a menina, o mundo lúdico, o menino, o tênis lúdico e também todas as alterações metabólicas. E normalmente a gente tá acostumado a aprender, cara, vamos olhar mordida perfeita, vamos olhar pisada, vamos olhar um monte de coisa, biomecânica. Sim. Mas, cara, esse garoto fica no celular o dia inteiro. E eu vou te falar até, eu lembrei de um paciente meu que ele era triatleta, né? Mas tava começando, os pais são, tal, tudo, tava seguindo o perfil dos pais, né? E os pais trouxeram ele pra mim, os pais não eram pacientes meus. E aí eu fiz bem essa análise que você tá fazendo, né? Montei, e aí ele era mais ou menos essa idade, por isso que eu lembrei desse caso. E aí eu falei exatamente isso, eu falei, ó, eu quero que dos 8 aos 10 anos de idade, a gente construa a base dele, ou seja, a gente melhore o estilo de vida da família, porque isso vai ter reflexo nele. Então a gente tem 2 anos para fazer isso. Então, melhorar a alimentação, melhorar o sono da casa, melhorar o nível de estresse, melhorar a questão de organização de que horas vai estudar, que horas vai treinar. Poxa, ele não fazia musculação, falei, poxa, vai começar a fazer musculação. E, cara, vou te falar que eu perdi esse paciente na segunda consulta. Acredito. Porque eu tava entregando tanta coisa, eu falei, ó, a partir daqui a 2 anos, aí sim a performance, vamos seguir a performance. Que a família não aceitou, achou que era muita coisa que eu tava pedindo pra uma criança de 8 anos. Então, quando eu falei, por exemplo, que poxa, eu não quero que ele fique consumindo chiclete e bala o tempo inteiro. Perfeito. Por conta do açúcar, por conta do pico de insulina. E isso pode comprometer, né? A insulina e IGF-1, então pode comprometer o crescimento deles. Aí já vi que na cara da mãe já gerou um absurdo ali. Ah, mas ele é criança. Eu falo, não, tudo bem, mas você tá me trazendo alguém que eu vou construir como atleta. Se você trouxesse pra mim o seu filho, uma criança, ó, e eu quero que você cuide da saúde dele, talvez eu não tiraria tanto ao chiclete e a bala, porque criança faz parte, tudo bem. Não vai causar ainda um problema na vida dele. Mas você tá falando de performance, aí tem que construir isso. Então. E a construção eu tô dando 2 anos. Eu poderia falar que você tem que construir hoje. Mas foi difícil, cara. Cara, isso calha com a questão do tenista brasileiro. Por que a gente olha toda hora, sei lá, o comentarista tal, falando fino, alguém falando que o tenista brasileiro demora mais para amadurecer? Porque os pais brasileiros, eles são mais... ainda ele é uma criança, a gente infantiliza muito o potencial. E desculpa, um tenista, ele tem que amadurecer muito mais rápido do que a maioria... mais rápido e mais cedo que outros esportes. Ai, mas é assim que é, desculpa. Esse faz outra coisa. Tá tudo bem, ninguém tá te forçando a nada. E os pais têm que entender isso. Ah, mas ele vai ter uma juventude perdida. Cara, tá sendo atrás. Não é perdida, ele tá indo pra um outro foco e tá tudo bem. O que é perder a juventude? Você quer que seu filho estivesse usando droga, álcool, isso é normal. Balada toda noite, isso não está perdido. Então são conceitos, cara. Então tratar essa fase, cara, você tem que ser pulso firme. Primeiro você tem que conquistar o garoto, a garota no sentido dele confiar em você. Ele confia em você,
e os pais sentiram que ele tem, aquilo tá fazendo sentido pra ele, a coisa muda. Sim. Você quebra esse paradigma. Mas existe, cara, aqui no Brasil, tratar atleta é complicado. Por isso, nesse momento do juvenil. Uhum. Nesse momento do juvenil. No entanto que até em outros esportes, o futebol, por exemplo, os caras são muito diferentes, eles amadurecem muito cedo. A fala, a entrevista é muito cedo. E o futebol, normalmente, a gente tem uma classe de acesso com uma condição financeira, não todos, mas mais baixa. Mais baixa. E você vê, você pega um garoto, sei lá, o Hendrick. A entrevista do Hendrick é uma entrevista, com 16 anos, já dava uma entrevista bem melhor do que o cara que tá com 30 e pouco. Ah, isso aqui, fala qualquer coisa. Você já vê que tem um amadurecimento precoce. E é sobre isso. Se não amadurecer precoce, você perde o timing metabólico, a metabologia, o tempo de sobrevida do atleta, ele é um pouco cruel. Então, quanto antes amadurecer, mais chance de você passar o juvenil e ir pro profissional. Que eu acho que é o mais difícil, né? Cruzar o portal do juvenil pro profissional. Exato. De todos os esportes, cara. De todos os Muito esportes. bom. Vamos pro segundo set? Vamos lá, Hoje porque a gente promete, tem cara. mais coisa aí pra tirar desse rapaz. Vou deixar você fazer a abertura do segundo set aí, Andrezão. Acho que esse assunto de performance é bem legal, juvenil, tudo que a gente falou, né? A mudança da medicina, tudo. Mas você é uma pessoa, assim, que realmente é super renomado em uma área que é tratar dor, né? E a gente sabe que esporte e dor convive isso tanto pro bem quanto pro mal. Me conta um pouco da sua experiência em dores em atletas, né? Como que você aborda esse tipo de tratamento? O que você identifica como normal? O que não é normal? Cara, dor em atleta. Não sou eu, né? Você também, Andrezão. Você é Uhum. uma sumidade quando se fala em dor e regenerativa e tudo que a gente pode fazer para amparar esses atletas, tanto profissionais como amadores. Cara, a dor, ela depende muito da resiliência do atleta. O esporte em si, ele não tem espaço para mimimi. Não sei se vocês me entendem. Uhum. Sim, claro. Porque, cara, vai doer sempre. Uhum. Vai doer o tempo todo. E aquilo que as pessoas estão aprendendo hoje em dia, que tem que fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer, o esporte é isso. A dor do atleta, ela tá muito mais relacionada a uma questão pessoal, mas muito relacionada a uma questão com a mãe. Olha que louco isso. Porque a mãe, tadinho, não. Acabou com o limiar. Com a capacidade de entender o limiar de dor. Uhum. E a questão de dor no atleta, ela é limitante quando o atleta tem uma mente fraca. E a gente tem que, logicamente, separar se é uma dor de lesão, uma dor de risco de lesão, e também o contrário é verdadeiro. Tem atletas que têm um limiar muito alto, aceitam muita dor. E esse cara, você nunca vai identificar se ele está para lesionar. No Ou se entanto, já tá lesionado. ou se já tá lesionado e o cara Uhum. continua. É. Por exemplo, Nadal. Nadal, quantos anos com uma fratura não consolidada do pé ele jogou tênis? Vocês têm ideia? Sim. Não, parece falar isso, parece mentira. Né, inúmeras lesões, né? Tipo quadril, Fraturado. cotovelo, mão. Costela fraturada. Ele jogou, até com o Zverev. Eu lembro, o jogo, não sei se foi no Roland Garros, cara. Ele tava com fratura, não falou pra ninguém. Aí pediu atendimento e tal. Depois ele falou da fratura. Aí ele jogou com o Zverev, aí você viu que ele tava sacando um terceiro ou quarto saque. E isso atrapalhou o cara, que tá acostumado com peso de bola, a receber 3 passos atrás da linha. E ainda ele ganhou do cara, velho. Então, a dor, ela é sinal, ela é sintoma, a gente sabe também muito bem. Só que a dor, ela fala muito de como você tem que manejar o atleta. Porque o cara que sente muita dor, você vai ver se é mimimi, se é esse histórico com a mãe, ou ele tem um limiar mais baixo, isso é individual, ou outro cara que também não te fala nada, quando ele vem estourado, cara. Ele vem com um 2º grau de ruptura muscular, uma desinserção, um LCA, uma lesão mais grave. E a dor, cara, é que a gente pode falar, a dor é um sentimento também. Ela é emocional. E a maioria desses caras, o esporte ele não é... Por exemplo, eu tenho muitos atletas em artes marciais, em luta. A realidade não é igual. Tava até falando com o nosso multicampeão, com o Eric, esses dias. Eu tava perguntando do atleta da equipe dele. Eu falei, e o Zé Vitor, cara? Ficou bem com o PRF que a gente fez e tal? Cara, ele tá bem, doutor. Eu sei que o doutor falou pra ele não lutar esse final de semana, porque o ombro dele está saindo do lugar. Mas ele tem que lutar, porque se ele não tiver essa grana desse final de semana, ele não consegue grana pra ir pro PAN, que é daqui 15 dias que a gente tem que recuperar ele da lesão. Então a dor,
ela tem toda essa Sim, questão. o entorno, né? Isso que é Torno e a complexo. cultura do esporte, né? Que você falou de 3 esportes aí que lidam com a dor de uma maneira diferente, né? Total. Futebol é de um jeito, a luta de outro e o tênis é de outro. Coisa de outro. E a luta é muito louco porque o lutador, tem lutadores de MMA, tem lutadores no UFC, Uhum. você pega um lutador de MMA, cara, ele não tá nem aí da Não. porrada que ele vai tomar na cara. Não. Sim. Você vê como a dor ela é treinável. Ninguém quer tomar um soco na cara. O cara não tá nem aí. A dor dele é ele chegar com alguma lesão, não importa se ela tá doendo ou não, que o incapacite de estar o melhor possível dentro do octógono. Uhum. Olha que Que nível, louco. como tudo isso é treinável. E a cultura, né? É a cultura do esporte. Sim. É, por exemplo, o André, vou falar aqui, vocês não sabem, o André, nós somos compadres e irmãos de exército, nós somos médicos do exército, na mesma época, no mesmo ano, Forças Armadas. Forças Armadas, maior orgulho e maior prazer do mundo. Cara, o que eu aprendi lá, André, fato, a gente já conversou muito sobre isso, a tirar o verniz, a tolerar a dor, demais. Entanto, quando tem que fazer alguma sessão, alguma aplicação em mim, vou aplicar um ozônio, vou aplicar um PRF, você se auto-aplica onde eu consigo lá, numa boa. Mas você não tem medo de agulha? Eu falei, não gosto de agulha. Quem gosta de agulha? Bom dia, eu quero uma agulhada. Não é assim que funciona. Mas eu entendo que eu não tô me matando, eu tô me fazendo bem, eu consigo separar o que é uma autoproteção do que é mimimi no meu cérebro. E isso é possível. Então a dor, ela, cara, é muito complexa. Boa. É muito complexa. E dos seus tratamentos para dor, o que você vê que tem mais eficácia? Para qual tipo de dor? Como é que você lida com isso? Como que você escolhe a melhor modalidade? Cara, tudo depende. Depende de tempo que a gente tem. Que com um atleta, às vezes, você tem um curto tempo. Às vezes, um atleta, você pega o tenista. Às vezes, quase sempre. Quase né? sempre, né? Quase sempre. Porque o atleta fala, doutor, tô com uma lesão assim, consegue me encaixar meia-noite? Você encaixa o cara meia-noite quase. Aí o cara fala, e eu vou precisar pelo menos umas 3 sessões, tá? Pra gente ter uma recuperação legal e tal. Falando de forma bem simples. Aí fala, não, eu tô indo viajar às 4 da manhã, só passei aqui, vou tratar, eu tô indo pra Guarulhos. Me ajuda, Tem entendeu? torneio daqui a Torneio- 3 eu dias. tô embarcando e vou jogar. Então, assim, de tratamento hoje, o que eu mais uso? Meu carro-chefe é a ozonioterapia, para a maioria das lesões. Como um preparador do terreno biológico, como um cara que eu posso reeducar células, que eu posso melhorar a oxigenação, controlar uma inflamação crônica. PRP, mas aí já faço em forma de pesquisa, CEP-CONEP. PRF, BMA, faço menos, mas faço. Gordura, fazia muito nanofat, aí esses caras conseguiram entrar na minha cabeça para eu migrar pro microfat e tenho feito mais, assim, o resultado realmente é muito melhor. Mas o meu, assim, minha cerejinha do bolo mesmo, dentro dos nossos protocolos, que é a célula-tronco mesenquimal de cordão umbilical. Aí é uma brincadeira, no bom sentido da palavra brincadeira, bem diferente. Não vou falar que ela é melhor ou mais rápida, mas a capacidade de um one shot, de uma só sessão, eu ganho muito Tem um mais efeito tempo. melhor. Efeito, né? A gente fala de uma pirâmide que, para mim, a ozonioterapia ela tá na base hoje de tratamento de lesões de atleta. Assim como na ortopedia tradicional, você tem hoje as terapias de onda de choque, muitas vezes como a base do tratamento. Toca o consultório, é fantástico, não tem o que falar. Vamos colocar os dois, são terapias diferentes, vamos colocar os dois ali como uma base para tocar o consultório. Daí a gente vai subindo degrau por degrau. Quando você tem pouca oportunidade, você não vem da base. A base resolve a maioria das coisas. Um ortobiológico, cara, de veia periférica, um PRP ultraconcentrado, bem indicado, alto ou baixo em leucócito, você resolve. Putz, grila, cara, impressionante. Só que às vezes você não tem essa oportunidade de fazer 3 sessões, de ter uma janela, de ter o tempo do cara fazer uma inflamação necessária, recuperar para você dar um segundo shot de carga de fatores de crescimento e plaquetas. Aí a gente vai direto para a célula-tronco de cordão umbilical. Principalmente nesses atletas que já estão no circuito, já estão em alto nível, estão no fim do ciclo olímpico, a gente não tem tempo dele parar, dele dar uma segurada no esporte, vai consertar o avião em voo. Aí eu vou para a célula-tronco de cordão umbilical mesmo. E Legal. Fê, a gente sabe que você é hoje não mais, né? Porque hoje a gente já tem o ozônio liberado aí para tratamento de doenças do joelho e da coluna, né? E acredito que em breve para outras articulações. Mas você é uma pessoa que tem muitos anos de experiência com ozônio em atletas, né? Então, primeiro, acho que a pessoa que está ouvindo a gente vai ficar aquela dúvida, né? Poxa, mas ozônio, será que é doping? Será que eu posso fazer? E a próxima questão seria,
quais são os bons resultados que você tem de ozônio, né? Poxa, para uma lesão muscular eu uso, para uma artrose, para uma lesão de tendão, para a gente tentar mostrar pro nosso atleta que o ozônio já é uma realidade, né? E a gente realmente tem que agora cada vez mais utilizar, já que é algo com baixo risco, efeito colateral zero, e traz um bom benefício para o paciente. Pô, Andrezão, excelente, cara. O ozônio em si, você sabe que eu já vivi poucas e boas, 17 anos tentando imputar que é uma terapia que a gente tem um nível de evidência hoje alto. Alto que a gente fala quando chega em 2A já é alto, né? Evidência é uma coisa complexa que a gente pode, se quiser, no momento discutir, evidência e comprovação, mas a grande questão é que o ozônio ele já era base, pra vocês terem ideia. Quando eu comecei a estudar ozonoterapia em 2008, era acadêmico, em 2009 me formei. Ele era base dentro da base do Milan, do Real Madrid, do Barcelona. E não dá para entender como a gente tem o Homo sapiens, que alguns não tão sapiens, né, que a gente tem. Mas e você tinha o Homo alemanes que podia fazer, né, o Homo italianos que podia fazer, o Homo brasilians não podia fazer ozônio, porque fazia mal e por aí vai. E o ozônio, cara, ele foi um divisor de águas na minha vida com uma lesão minha de joelho, na faculdade de medicina. Eu tinha uma lesão já, uma osteocondrite necrosante, por conta do tênis que eu joguei com juvenil. E faculdade, você acaba ganhando um peso, não tem a mesma musculatura, vai pra uma chopada e tal. Você não tem o mesmo estilo de vida, desculpa, faculdade não tem. Tudo faz parte, é um processo incrível e tudo bem. Eu tinha dores crônicas nesse joelho. E eu comecei a ficar dependente, por prescrição de professores de ortopedia, de tramadol. Caramba, meu. Porque não resolvia. Eu morava a 2 quadras da faculdade, cara, e pra andar 2 quadras eu tinha dificuldade. Fazia musculação, tudo, aquecia o joelho, mas eu tinha dificuldade. Primeira quadra eu mancava muito e tal, já tinha alongado de manhã, já tinha aquecido a articulação para poder ir para a faculdade. Beleza. E aí, discutindo lá com os professores, caras incríveis, tá? Eu falava, Caquete, cara, esse joelho, para melhorar, é prótese. 19 anos. Porra. Caraca. Para melhorar a sua dor, a gente fez na época um ácido hialurônico. Pra mim não resolveu, tudo bem. E tal, e fizemos isso, fizemos aquilo, cara. Injeção de, na época se usava, infelizmente, quando fazer corticóide. Melhorou 15 dias, a dor piorou depois. Meu irmão, veterinário, um pouquinho mais velho que uns 6 anos, ele foi um dos caras que trouxe a ozonioterapia pro Brasil e adaptou na veterinária. Trouxe, né, na parte de veterinária e adaptou para pequenos e grandes animais. Já tinha pequenos lá fora, mas não tinha os grandes animais. Cavalos de salto, e hipismo, e equitação. Beleza. E ele sempre falou assim, cara, você é tão fora da casinha, você é tão resistente, cara, em aplicar seu joelho. Eu falei, cara, minha resistência acabou, inclusive a dor. Eu quero melhorar. Porque amor, os pacientes chegavam assim, né, no começo da ozônio. O cara, mulher, não tem mais o que fazer. Eu lembro sentado numa clínica do meu irmão, cara, ó, concurso, você tá melhores do que numa sala de procedimento do hospital 5 estrelas. Cheguei lá, tal, anestesiou, tal, fez meu joelho. Eu falei, infiltrei. Eu falei, pô, deixa que eu infiltro pra você. Meu irmão pode. Infiltra o joelho de um pincher, o meu ele vai infiltrar. Me desculpa, né, meu velho? Tem mais área aqui. Tem mais área pra... Vou fazer como fez. Eu cheguei com muita dor esse dia, tipo, desolado já com a questão do joelho. Aí ele fez, aí mexi o joelho. Ele levanta e anda, cara. Você vai andar muito melhor. Eu falei, espera, porque calma, também não é assim. Eu levantei de 3 passos, eu falei, você tá de brincadeira. Aquilo me... Eu tive uma catarse, eu comecei a chorar, eu falei... Que louco, né? É assim mesmo? Eu tô sendo enganado? No sentido assim, eu tô sendo enganado. Nos caras que eu confio, que são meus professores, são minha referência do que é certo e errado, os caras têm até aqui pra me oferecer. E vem meu irmão, veterinário, não tô desmerecendo, meu veterinário, não é médico humano, veterinário, todo o conhecimento que ele tem, e resolve minha dor. Eu falei, agora... Aí eu, com a petulância ainda inicial do estudante de medicina, que isso, graças a Deus, sumiu na minha vida, falei, vamos ver quantas horas dura. Cara, as primeiras 4, 6 horas, uma melhora absurda da dor. Depois a dor foi voltando. Depois, quando eu fui estudar a ozonoterapia, eu entendi porque isso acontece. Mas ele falou assim, ó, daqui a 3 dias você volta, eu vou te ensinar a infiltrar, você vai infiltrar seu joelho. 2 vezes por semana. Ele me passou o protocolo, foi na clínica dele, o vinho estéreo, máscara, pá, campinho, e pum. 8 semanas eu tinha voltado a jogar tênis, velho. Sumiu a dor. Pra quem ia colocar prótese.
Aí aquilo deu um bug na minha cabeça. É tipo você virar e falar assim, quem que tá enganando quem? Ou quem é ignorante o suficiente para não sair, e você tem uma ignorância que você pode saná-la, você passa a criar outros ignorantes se você não sana essa ignorância. Eu olhava, cara, a grade da faculdade de medicina, eu falei, cara, tá tudo errado. Eu já era meio anarquista nesse sentido. Quando eu me tratei com o ozônio, eu falei, você tá de brincadeira, velho. Aí eu fui pra Espanha, aí eu não queria mais férias, eu fui pros Estados Unidos, minhas férias eu fui fazer intercâmbio pra ver. Quero aprender. Quero aprender célula-tronco. Eu tinha essa vontade, mas eu não tinha esse estalo. Na hora que deu esse estalo, vou ficar em laboratório de genômica, vou ficar, na época, se estudava embrião, infelizmente estudava embrião para célula-tronco, aí eu pude ficar um tempo no IPC-tronco, que é o Instituto de Pesquisa de Células-Tronco, com a doutora Lina Pinheiro S, e muitos meses com ela em bancada, cara, como é que a gente vai fazer, hoje que a gente chama de scaffold, de fazer todo o sistema ali, né, para poder aquela célula durar e tal. O cara fez assim. E lógico, os colegas sempre criticando. Sempre criticando. Ah, não sei o que, virou pajé. Bem que tem muito pajé que deve consertar mais gente que muito mais. Mas tudo bem. Vamos entrar nisso. Mas tudo bem. Mas por aí. Mas, e não sei o que, até pouco tempo atrás, cara. Até pouco tempo. Alguns, tá? Eu falo que a gente na nível de imbecilidade. E aí, o que eu falei? Cara, eu vou pelo caminho do certo. O que é o certo? É estudar. É me formar bem, é estar com grandes profissionais que estão à frente do tempo. À frente do tempo não inventar qualquer coisa, uma pílula X e sair vendendo coisa sem ciência. E virar um cientista. Então tudo isso me turbinou para ser um cientista. E tomar porrada, é porrada de CRM, é processo no CRM, é noite chorando. Mas faz parte da ciência. É sentir que você vai, cara, os caras vão tirar meu CRM porque eu tô falando de ozônio. Até a gente conseguir aprovar a técnica aqui no Brasil. Inclusive, agradecer um grande amigo, o Dr. Francisco Cardoso, que hoje é conselheiro do CFM, que levantou a bandeira lá dentro. E ele que, cara, ele não pratica a ozonioterapia, mas ele é tão cientista, ele é tão limpo na ciência. Sabe a importância, né? Sabe a importância e sabe a diferença de nível de evidência e comprovação científica. E peraí, isso aqui pode, ozônio não pode, ozônio tem mais evidência que isso aqui, e é feito nesse país. Tem milhões de pacientes que fazem com... Isso aqui pode. É muito louco. E esse cara levantou a bandeira. Então, a ozônio, eu falo que ela me judiou muito psicologicamente, mas ela criou um cara muito diferente, porque ela me ensinou. Tudo que eu passei foi por conta, inicialmente, da ozonioterapia. Do preconceito, né? Ah, esse médico virou, como é que é? Bruxo, faz... Só que o que acontece? Chega uma hora que contra os fatos não existem argumentos. Aí eu comecei a ver professores meus da residência, caras mais catedráticos, como a gente costuma falar, os pacientes chegavam indicados assim, ó, doutor tal falou que o ozônio não funciona, mas com o caquete funciona. Pode fazer com ele o que ele falar, você pode fazer. Juro por Deus, cara, isso era uma frase comum. Mas esse era muito bom isso, cara. Esse pra mim é o melhor feedback que a tua ciência tá comprovada, né? Quando aquela pessoa que muito bom. ela fechava a porta pra você, né? Ela fala, cara, tô com uma dor, tô com um problema. Cara, você consegue fazer aquela infiltração ali, aquela infiltração de célula aqui no meu joelho? Porque, cara, eu não aguento mais. Aí a hora que eu falo, cara, olha a minha ciência, agora ela tá comprovada a nível de evidência 1A. Se o cara chegou em mim pra tratar e perdeu toda a crença contra, cara, porque é muito bom mesmo, né? É legal isso. E Felipe, qual foi o seu maior desafio? Você falou que, lógico, os outros médicos, essa visão, né, do mercado, o conselho, né? Então, tem várias barreiras aí que você enfrentou. Qual foi a maior, cara? Cara, meu maior desafio, cara, minha maior vitória foi eu vencer os meus próprios demônios, porque você começa a entrar num vitimismo também, normal, de ser perseguido, e menor que acontecia, né, de medos e tal. E quando você consegue virar a chave, isso mesmo antes da aprovação, eu já tinha uma postura muito diferente, depois de 14, 15 anos de todas essas porradas e tal, e ser chamado disso ou daquilo.
Cara, foi o amadurecimento e a sabedoria, cara. Porque é o que eu falo, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. O pessoal fala, banheira de gelo funciona, não funciona, aumenta isso, aumenta aquilo, é pra um perfil, não é? De manhã isso é uma discussão científica. Sim. Eu falo, mas ela funciona numa coisa que a gente não precisa nem comprovar. Você entrar numa banheira de gelo de manhã, num dia frio, nada no seu dia vai ser pior que aquilo, velho. Esse é um fato. Psicologicamente. Dependente do que é fisiologicamente melhor, vocês concordam? Simples assim? Concordo. Então, cara, o cara que vai resolver um monte de pista no dia, só isso, tranquilo, faça isso, próximo. Tá tudo bem, nada vai ser pior. Então o ozônio me preparou nessa igual uma banheira de gelo, cara. Eu mudei muito, me preparou pra paternidade, me preparou como homem, me preparou pra tomar porrada, me preparou pra ouvir, tipo, dentro de uma audiência do conselho que aquilo não tinha evidência. Eu falava que eu não podia pesquisar, eu já ouvi isso, você não pode pesquisar. Só pode pesquisar a indústria. Eu ouvi isso, eu tenho gravado dentro de uma audiência no Conselho Regional de Medicina. Regional, federal não falarei isso porque seria uma vergonha. Você tem noção? Eu não podia pesquisar. Então, assim, cara, me preparou, me deu estômago, me deu o que você imaginar, cara. Então foi muito, muito bacana e foi desafiador, porque você imagina, você é um médico, você se formou novão também, né? Sim. 23, 24 anos ali. É. Então foi um super novo também e eu já com uma cabeça muito diferente e eu sendo indicado, porque é indicação. Eu sendo indicado para fazer uma terapia que ainda para algumas pessoas era normal. Assim como chegavam pacientes, cara, eu faço ozônio, eu moro nos Estados Unidos, eu tô aqui, eu tô de férias, eu quero continuar minha terapia. Você fala com o meu médico lá para assim como vi um paciente já com uma consciência alta e eu era um achado, para eles, uma coisa normal, um achado, nossa, você faz aqui no Brasil? Fazemos, né? Ao mesmo tempo, eu tinha o cara que chegava, olha, meu amigo melhorou, tá ótimo, mas eu falei com o meu médico antes, ele falou que isso dá câncer, sabe umas coisas assim? Desse nível. Então, tudo isso, cara, foi me dando uma mobilidade, tanto de ouvir, você sentir aquele mal-estar do cara tá ali, que hoje em dia você... Sim. Foi a banheira de gelo, cara, em várias questões da minha vida. Então, eu sou muito grato ao ozônio pelas porradas que eu tomei, não só pelo sucesso terapêutico, entendeu? Legal. Então, pra mim, foi essa... E das aplicabilidades, cara, como é que você vê os resultados do seu dia a dia hoje com o ozônio? Cara, pra mim, hoje não existe clínica sem a ozonioterapia. Porque o que acontece? Se eu puder falar um pouquinho, vamos equiparar ao exercício físico, ao esporte. O esporte, ele é uma terapia bio-oxidativa adaptativa. Perfeito? Perfeito. Simples. O ozônio é uma terapia bio-oxidativa adaptativa. Quando a gente fala de esporte, a gente vai falar de umas vias mais comuns, como a MPK, via mTOR, síntese proteica, a gente vai olhar para esse lado. Mas quando a gente olha o esporte também na questão de aumento da demanda mitocondrial, vamos pegar todo esporte, ele é um pouco aeróbio, não tem jeito. Sim. Mas com a demanda de oxigênio, tudo que demanda oxigênio aumenta a espécie reativa de oxigênio, isso é inerente à mitocôndria. É o normal. E em condições normais, essa espécie reativa de oxigênio vai no interruptor, igual um interruptor de luz ali, que chama NRF2. E esse interruptor ele tem uma simples tarefa. Migrar, como um cara que migra até o núcleo onde está a sua biblioteca de genes. Ele já é responsável por 2.000 pares de genes, dos 20.000 que nós temos. E ele manda fazer 3 enzimas antioxidantes, que não há nada no mundo que você possa tomar que tenha essa potência. Que é a superoxidimutase, catalase e glutationa peroxidase. Esses 3 faxineiros do sistema, eles limpam esse radical livre, que já fez a adaptação do treino, ou feita pelo mensageiro do ozônio, e faz esse problema virar água e oxigênio para a mitocôndria fazer mais energia e mais ATP. Simples assim. Aí você fala, qual que é a aplicabilidade de eu indicar para um paciente meu exercício físico? Quantas benesses tem o exercício físico e quantos malefícios tem? Lógico, tem exercício que você não pode fazer que você vai se machucar. Vou pular de bang jump, você acorda. É a mesma coisa, você não pode fazer ozônio, inalar o ozônio. Sim. Você não pode injetar gás na veia. É a mesma coisa. Sim. Então, a aplicabilidade do ozônio para adaptação desta via chamada NRF2, que é responsável por tudo isso,
e mais um pouco, que também é controlar via NF-kappa-beta, que é a central de WhatsApps inflamatórios. Esse é o lado negro. Esse é o lado Lado negro, negro da da força. Darth Vader. Tem uma aula minha que eu boto Darth Vader. Essa é Boa. muito figura. E reeducar esse sistema. A partir dos 20 anos de idade, a mitocôndria ela passa a não ser mais a mesma que era antes. E quando a gente começa a reeducar ela para essa via NRF2, eu tenho aumento da capacidade de fazer ATP. Eu tenho aumento da PGC1-alfa, que eu vou fazer mais biogênese mitocondrial, que eu falo, né? Uhum. Cara, o que você deseja pra alguém? Feliz aniversário? Não, cara, eu desejo muitas mitocôndrias. Porque esse cara vai estar feliz, entendeu? Ele vai estar bem, mas é Muito boa. uma realidade. E aí, o que acontece? Cara, qual que é a aplicabilidade do ozônio? Eu vou dar um exemplo. Eu até estava falando hoje com o pessoal do marketing. Cara, vamos dar uma mexida em algumas coisas. Tem um vídeo meu falando de slime. Não sei se você lembra uma onda que teve do slime. Sim. Um belo dia, recebi uma paciente lá na clínica, uma menina de 8 anos, filha de uma grande amiga, neta de uma grande amiga da minha mãe. Falou, cara, ela tá internada, a mãe dela vai fazer uma alta pedido, não existia isso, né? Alta sair, porque há tanto tempo não tem, ninguém descobre, com a pele toda estourada e tal, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu conversei um pouco com ela, aí eu entendi que ela tava intoxicada pelo slime. Caraca, meu. Intoxicação por slime. Tá louco, meu moleque às vezes brinca dessa parada. Intoxicado pelo slime. Porra. Meu moleque tem energia. Olha, ó. Putz. Salvo engano, se eu não falar besteira, não vou lembrar, porque na época eu estudei muito isso, não era da minha área. Se era o bórax, o ácido bórico, acho que é ácido bórico, salvo engano, o bórax que faz intoxicação. Isso mesmo. Putz, grila, E além de dar uma puberdade precoce, ele causa uma alteração da fase 1 para a fase 2 do fígado. E aí uma toxina que ela tá no meio lipídico, ela tem que ir para o meio aquoso, hidrofílico para ser excretado, ela não é, então a criança fica cheia de metabólitos intermediários e tóxicos, e agora alguns hidrofílicos, né, alguns lipídicos, e no final do dia essa menina foi pra clínica, a família já me conhecia e tal, eu falei, cara, tem uma forma de fazer. A gente aumentar a glutationa hepática, a gente dá algumas suplementações e fazer ozônio retal. A família foi de boa. Ozônio retal? Aceitou de boa. Falei com a menina, aí logicamente tava com uma enfermeira, eu pedi pra enfermeira fazer a sondagem dela, eu saí da sala, fez a sondagem, cobriu a menina, você vai pra frente do paciente, eu entrei e eu quis fazer a insuflação, que a gente faz com seringa lenta ali, né, a menina cobertinha, a família do lado, e fomos fazendo. Cara, essa menina tava com dores articulares, dores musculares e tal, e cheio de questões, a pele toda estourada, cara, e feridas pela pele toda. No dia seguinte, a avó me liga chorando e falou assim, cara, foi a primeira noite que minha neta dormiu. Aí eu falei, cara, você é inconsequente, você não trata de criança. Eu falei assim, cara, ela tem o mesmo citocromo P450 que eu, e eu entendo tanto da fisiologia do fígado dela, como entendo da minha, como entendo de qualquer atleta. E foi uma oportunidade de eu tirar essa menina que estava internada 30, 40 dias numa UTI, e ninguém sabia o que fazer, tudo batendo cabeça, e era simples a questão da intoxicação dela. Pedi dosagem, bora lá em cima, estourado, aí virou reportagem, aí falei, aí o doutor Wang, que até faleceu de Covid durante a pandemia, que era presidente do Ceatox, lá da USP, fez uma reportagem falando bórax, slime. Então, por que eu tô falando isso? Porque o ozônio te dá a possibilidade de ser obrigado a estudar muito bioquímica, muito metabolismo. Então ele tem uma aplicabilidade, não é que ele cura, cura tudo. O esporte ele cura tudo? Ou ele pode melhorar a pressão arterial, diabetes, longevidade, é sobre isso. Por isso que muita gente falava pra mim, o ozônio é panaceia. Eu falei, então o esporte é panaceia, irmão. É que você não entende bioquímica, se eu falar daqui pra frente com você, não tem porquê. Você vai ficar ouvindo assim, você não vai ouvir o que tem que ser ouvido. E por incrível que pareça, a mesma avó dessa menina, essa história é muito bacana, que eu acabo colocando nas minhas aulas. Um dia, minha mãe de novo, minha mãe sempre me mandando os casos tranquilos, me liga às 11 horas da noite e fala, filho, você tá na clínica? Eu falei, mãe, eu fechar, pretendi ir pra casa, né? Aí eu falei assim, então, tô com uma amiga minha que ficou cega. Eu falei, manda pro oftalmo. Justo, não, manda pro oftalmo. Posso colher, quer que eu ligue aqui a caminho de casa, colho, mas é legal, tem oftalmos muito bons. Ela falou, filho, é um pouco mais complexo. Posso pedir pra ela te ligar? Eu falei, pode. Resumindo a história, a avó dessa menina, por que eu pareço, ela estava em Abadiânia, ia passar o filho dela, que tinha tido um AVC muito jovem, era um lutador de MMA, e teve um AVC muito jovem por abuso de anabolizantes. Tá. E no final do dia ela me contou que estava lá para passar com ele com o João de Deus na época, né?
E ela começou a ter uma dor muito grande no olho e tal. Resumindo, ela fez um glaucoma, perdeu a visão. Saiu de lá, foi para uma cidade mais próxima, não vou lembrar o nome. Fizeram laser, fizeram, não lembro se manitol endovenoso, não sei se usa isso ainda. Fizeram um colírio beta-bloqueador e tal, para poder baixar a pressão do olho, não baixava. Aí o oftalmo de lá falou assim, cara, não tem o que fazer, é melhor você pegar um voo para São Paulo, vai lá para Prevent, vai para o SEMA, vai para ver se tem o que fazer, porque é perigoso o voo, não é, mas você já tá perdendo a visão. Sim. Veio, aí chegou aqui, o médico falou, cara, você perdeu a visão, não tem o que fazer, vou fazer mais um pouquinho de laser, vai pra casa, fica em repouso, continua com a Timolol, né, vou lembrar, né, parte de oftalmo, o colírio beta-bloqueador e tal, e etc, e ficou em casa, isso já era 15 dias depois que ela tava. E ela é uma representante comercial, minha mãe trabalha na área de roupas e tal, não sei o que, estilista, e acho que minha mãe falou com ela no dia, falou, olha, como é que você tá? Falou, Silvia, eu tô acamada porque eu fiquei cega de um olho e eu preciso ficar em repouso para ver se diminui pelo menos a dor e tal. Aí ela virou e falou assim, meu filho trabalha com umas coisas um pouco diferentes e tal, e você tá numa história que, num momento que dá pra gente tentar algumas coisas. Sim, tá no desespero, né? E essa foi a ligação, ela me contando. Eu falei, vem pra clínica. Veio pra clínica, começamos a fazer ozonioterapia retal, suplementar alguns antioxidantes para olho, logicamente, em conjunto, no momento certo, né, do ozônio, para não ter incompatibilidade. E a autohemoterapia maior, que é uma técnica que você retira o sangue em via estéreo, de 100 a 120 ml, de acordo com o peso ou patologia. Esse sangue ele é ozonizado, né? Não vai gás nenhum na veia do paciente. Esse sangue, com os mensageiros do ozônio que vão fazer tudo aquilo que a gente falou, voltam por um filtro para a veia do paciente. Simples assim. O cara falou que no primeiro ou segundo dia, tem até um vídeo dela que é bem emocionante, que ela começa a enxergar vultos. Com uma semana foi melhorando. Tal, mulher 100% de visão até hoje. Olha que Show, hein? Então, isso, cara, eu era molecote, eu tinha, sei lá, 2 anos de formado, 3 anos de formado. Então, assim, o ozônio foi, e vários outros casos, assim, muito, muito complexos. Então, o ozônio foi mostrando, cara, que existia algo além na medicina. E me obrigou a estudar mais célula-tronco, ortobiológico. Hoje, os ortobiológicos, por exemplo, PRP e PRF, eu ozonizo todos, por uma questão até que, né, a gente já conversou algumas vezes, de aumento de fator de crescimento, de asepsia do material e com uma resposta clínica maravilhosa. Então, a aplicabilidade do ozônio, cara, enorme. A aplicabilidade do exercício físico, enorme. Depende de como, para quem, quando e como isso é prescrito. Show de bola. Vamos pro último set? O último set, né? Vamos lá. Fê, a gente conversou sobre performance, conversou sobre dor, sobre a tua experiência gigantesca de ozônio, né? E mais, né? Eu sei que se eu continuasse perguntando ozônio, aqui a gente ia ter que mudar o programa para Fala Ozônio, né? Então, mais algo que, assim, é muito de você, né? Você é uma pessoa que é muito do bem-estar, né? Wellness, né? Então, o tênis, ele tá vindo muito forte para essa direção, né? De um estilo de vida saudável, de você ter pessoas e ambiente saudável, né? A gente quando vai para um torneio, pô, você chega lá, cara, você respira esse bem-estar, né? Verdade. Pô, você olha todo lugar, todo mundo feliz, todo mundo conversa com você, uma interação muito grande, todo mundo tá lá pelo esporte, pela amizade. A gente tem a questão do tênis que, pô, você torce um dia pro Sinner, outro dia pro Alcaraz, aí no outro dia o João tá jogando, mas o outro adversário tá jogando tão bem que você começa a torcer contra o teu país. Cara, é uma coisa muito diferente, né? Como que é esse movimento, como que você vê no tênis, esse wellness, o que você enxerga sobre isso e pra saúde, né? O que isso pode transmitir? Pô, André, que vocês só fazem pergunta fantástica, né? Vocês ficam treinando, as perguntas são muito boas. Escolheu a dedo. Caramba. Não tem prompt que faz melhor que a gente. Não tem prompt, não há prompt para isso. Quando o convidado é bom, fica fácil. Muito obrigado, também, né? muito obrigado. Obrigado, cara. O que acontece, cara? Eu vou fazer um adendo igual eu fiz lá, acho que no segundo set, falando da medicina, né? Que a gente tem, e da multidisciplinaridade, que é aquela coisa, esse aqui vai roubar meu lugar, ou vai não sei o que lá, eu sou melhor porque eu sou o médico, aquela história. O tênis é o esporte rei das raquetes, tá tudo certo, todo mundo sabe isso, ok. Aí chegou o beach tênis. O beach tênis, pro tenista, alguns tinham preconceito, depois alguns migraram até pro beach tênis. Sim. Mas o que o beach tênis trouxe de legal, eu já vou entrar no wellness com esse gancho. O mais difícil do tênis é contar, pra quem nunca ouviu falar.
Sim. E ele foi feito dessa forma pelos reis, não sei se você sabe a história, Uhum. respeitando o relógio. Na hora que as pessoas entendiam que era o 0,15, 30 e 45, eles mudaram pra 40 pra não fazer sentido pros plebeus pra não jogarem o tênis. Mais ou menos por aí, eu tô falando Exato. muita mentira, mais ou menos por aí. Então o tênis ele acabava excluindo as pessoas por não entenderem as regras e a contagem, porque no futebol é gol, no basquete é a cesta, no handball é gol e vai. Na Uhum. maratona corre, né? Isso fez com que as pessoas entenderam o tênis e o esporte com raquete. Cara, isso trouxe uma inclusão absurda. E a inclusão absurda de entender como é que funciona o esporte e que a interação que existe, por mais que o cara esteja do outro lado, assim como no beach tênis, agora no pickleball, no tênis, no padel, que era pedal, agora virou padel, porque, né, acho que a Espanha e a Aham. Argentina pegaram para eles um esporte com muita força, além da Inglaterra, fez com que as pessoas entenderem, cara, que se movimentar, ter uma bolinha, uma raquete, faz mais do que bem pro corpo, faz bem pra alma, faz bem pro espírito, pra Uhum. energia, tá em contato ao ar livre. E o tênis, ele tem uma coisa muito interessante, eu vou linkar com o wellness, que é você estar presente. Não dá pra jogar tênis num dia que sua cabeça não tá ali. O tênis não permite isso. Não. Exato. Lapsos de tocou a bola, matei, pá, aí você dá uma viajada. Não dá pra Não dar, você dá, dá uma é. viajada. E como a saúde, a indústria da saúde vem mudando, inclusive, não sei se é bom ou ruim eu falar tanto a verdade, mas que a verdade ela não faz curva. A gente sempre teve potências econômicas no mundo. Primeiro sempre a indústria bélica, dependendo das fases da humanidade, né? Agora acho que subiu um pouquinho por causa das guerras e tal, essa questão econômica. Logo em seguida, ou batendo ou vencendo às vezes a indústria farmacêutica. E a indústria do autocuidado era depois da alimentícia não de produção de grãos, alimentícia de produto alimentício, não de alimentos. Alta escala. Uhum. É de escala. Vender batata frita em pacote, essas desgraças, balinhas coloridas que causam câncer, essas causam mesmo, tá? Essas balinhas que dão pros filhos de vocês, O industrializado, causa né? câncer. Corante tartarazina, corante vermelho, tá? Isso é mais do que sabido. Mas muito bem. E o wellness, o autocuidado, cara, ele ficava por último. Por quê? Porque a gente tinha uma geração, principalmente de homens, que foram ensinados pelos pais e pelos seus ancestrais, a se sentirem super-homens invencíveis, que tinham que prover para a família. Uhum. E a mulher, nesse meio tempo, tinha falei em benchmark, mas tinha um ponto de autocuidado que era ir ao ginecologista anualmente. Olha que coisa louca. Com o tempo, tudo isso foi mudando. A mulher começou a levar o homem ao médico, ao psicólogo, ao nutricionista, ao fisioterapeuta para ver aquela lesão, e a coisa foi andando e o homem começou a falar assim, peraí, velho, tô com 45, 50 anos, meu pai morreu, acumulou algo material, o caixão não tem gaveta, ficou para todo mundo aí, daqui 10 anos, nem no bom sentido, a página virou, a terra continua girando, e o que ele levou? Ele tinha dores lombares absurdas, ele não conseguia brincar com os netos, ele etc, ficou numa cama com AVC, usou fralda, um cara que eu tinha imagem de super-herói de fralda, e aí começa a entrar o wellness. O wellness ele é um movimento mais de revolta masculina, de ter sido ensinado por gerações de que ele era um super-homem invencível, não precisava do Ter o autocuidado. do autocuidado. E lógico, iniciado pelas esposas, pelas mulheres que levavam o cara em consulta, e uma medicina que vem mudando, do que por qualquer outro. E hoje o wellness, ano passado, o wellness bateu a indústria farmacêutica em faturamento, cara. Vocês vão ver grandes marcas, vocês vão ver academias, já deve estar vendo, Sim. academias fazendo academias com wellness experience. Hoje, cara, o luxo, como a gente chegou a falar, acho que no primeiro set, o luxo, ele tá totalmente linkado de eu falar, Andrezão, cara, acabou a sua cirurgia da manhã? Vamos dar uma corrida no parque, tomar uma ducha e voltar pro consultório? Aí ele postar uma foto podendo fazer isso. Na verdade, os caras... Ele trabalha muito. Mas ele tem esse tempo pra ele. Se eles têm de uma hora depois, continua trabalhando muito. Mas ele olhar pra ele, hoje é luxo, cara. Hoje é luxo. Então, o wellness, essa palavra wellness, é totalmente linkada à longevidade. E ela é totalmente linkada à longevidade no esporte. Porque o wellness está sobre comer bem,
tá sobre dormir bem, tá sobre ser alguém pra você, pra sua família e pra sociedade, tá sobre deixar legado, tá sobre respeitar seus limites. E talvez você acha que esse autoconhecimento e gerenciamento da saúde é é o que pegou o tênis como esporte escolhido. Porque o tênis, ele tem esse, igual você falou, né? Poxa, é um esporte que eu tô lá jogando 1 hora, eu tô 1 hora pensando em mim, no jogo, e como eu posso vencer meu adversário. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser honesto na quadra, porque eu que tô contando se a bola tá fora ou não. Ao mesmo tempo, eu tenho que propor um jogo, né? E esse meu adversário tem que estar dentro desse jogo. Então, assim, muitas variáveis que a gente tira muitas questões muito negativas, né? Dentro de um esporte, né? Porque, assim, eu não vejo outro esporte hoje, a gente falando de wellness, a gente lembra muito da parte, ver o quanto que o turismo está crescendo, né? De hotéis para wellness, Sim. né? Do quanto que agora, poxa, o hotel tem que criar situações que você vai ter a fase do exercício, a fase da nutrição, a meditação, a massagem, o recovery. E isso cria agora a nova experiência da viagem, né? Não é só você viajar para o lugar e você cair vou conhecer a balada mais famosa, Sim. o beach club mais legal, Sim. eu vou isso e aquilo, e agora começa a ter um modelo diferente. E a gente vê isso em viagem, em academia, a gente vê em eventos, em congressos, propostas diferentes, e o tênis parece que tá vindo junto, né? Tô arrastando o tênis aí. Cara, o grande porta-voz disso, por muita gente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é o Djokovic, cara. Quando eu tinha a petulância de falar que o glúten, no nível que a gente come, era inflamatório há 15 anos atrás, eu era o demônio, agora eu sou o realista. Porque você não é o Djokovic. Porque eu não sou o Djokovic. Eu fiz até o react dele, cara, porque eu falei, quem sabe vocês ouvindo esse cara, vocês ouvem esse mero mortal aqui, porque vocês estão de sacanagem comigo. Sim. Então, o tênis, ele... Como eu falei, o tênis, você é obrigado a estar em alta performance. O tempo todo. O outro atleta tá em alta performance, mas, cara, tem esporte que o cara consegue tomar uma cachaça bem 2 dias antes de uma final e o cara performar. Um esporte coletivo. Sim. No tênis não dá. Então, o tênis, ele trabalha com 2 coisas, que é a abdicação do meio externo, fazer tudo perfeito e auto-perdão imediato, que é a coisa mais difícil do ser humano. E quando a gente pensa, por exemplo, o meu atleta é o atleta amador, né? Atendo até alguns atletas juvenis, mas são poucos. Então, o meu é o amadorzão mesmo. É o 40 a mais, é o cara que trabalha, é o empresário. Eu tenho observado uma mudança muito grande. A gente levanta muito essa bandeira aqui, eu e o André, pela gestão da saúde, né? Esse cara hoje, ele quer muito mais estar próximo ao que o Alcaraz, ao que o Sinner vivencia, Perfeito. né? E eu queria saber como é que você vê isso e como que você trabalha isso com o seu atleta amador também. Perfeito, cara. Eu tava exatamente pensando nisso pra falar com vocês. Pelo seguinte, hoje o cara se permite, a mulher se permite a querer viver uma vida de atleta mesmo sendo um atleta amador. Uhum. Então, por exemplo, o hotel ele vai propiciar toda esse Experiência, programa, essa experiência. Cara, a experiência que deveria ter um atleta de ponta. E que tem alguns Sim. clubes ou tenistas têm. Os tenistas principalmente têm. Uhum. Que é desde o acordar, a hora que acorda, bababá, tomar sol. Parece simples, mas é isso que acontece. É sair de um jogo que você joga ali na Liga Paulista, que você joga na Federação e pedalar meia hora, e entrar numa banheira de gelo, e fazer um trabalho miofacial que muitas vezes é um pouco desagradável, né? Um recover. Então, hoje, você submeter a esses tipos de questões e poder vivenciar, eu quero jogar com a mesma corda do cara, eu quero fazer exercícios, principalmente os treinamentos funcionais que o cara faz, entendeu? Eu quero me hidratar. Que repositor hidroeletrolítico ele usa? Por que o Guga comia banana? Banana é bom, não é? Tem potássio, não tem? Então as pessoas começaram. Agora você vê a galera indo pra quadro, o tenista, cara, o domingueiro que falou brincando, o cara que vai jogar a dupla no domingo, joga só domingo. Cara, você vê falou brincando, o tiozão, porque a gente é o tiozão lá, cara, 60, 70 a mais, jogando o tênis dele, curtindo. Ele não vai mais de jejumzão, ele não vai mais com pastel da feira e a garapa, o caldo de cana pra jogar. Ele muda, cara. Ele não vai com saco de salgadinho na quadra.
Entendeu? Fez academia durante a semana. Vai com repositor de eletrolítico low carb natural. Falou, oxa! Se deixar você trazer uma rapadura, meu velho. Então, assim, isso tem mudado, isso tem vindo, cara, acho que de todas as gerações. A gente tem uma geração agora que consome menos álcool. Sim. Que as baladas são em cafeterias muitas vezes. Pode ir. Em academias. Em academias. Na nossa época tinha balada. Hoje tenta ir numa balada. Hoje não tem. Hoje tem festas pontuais. Não tem mais balada, cara. Então, tem mudado muito, 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 muito. Então, inclusive, o que a indústria tem para oferecer. O dinheiro migrou dos abusos e tá indo para uma construção de vida. E o tênis, ele é muito nisso, porque o tênis, ele constrói caráter, cara. É muito louco isso, né? Você pega o livro do Agassi, não sei se vocês chegaram a ler o livro do Agassi, se tiverem oportunidade, leiam. Cara, você viu desculpa, o P louca que ele era, não vou falar o palavrão, senão vão cortar. O que ele é hoje, cara. O cara que ele, a consciência que ele teve, pelo cara rebelde que ele era, e como o tênis. Ele brigava com o tênis. E o tênis venceu ele. Toda, né, o tênis venceu, cara. O cara venceu em relação ao homem que ele é hoje, o exemplo que ele é como ser humano. Olha como é louco. Então, o tênis, ele te lapida pelo bem ou pelo mal. É igual a vida. Você vai sofrer até o final, cara. Aí você vai escolher esse sofrimento. Ele vai te fazer crescer no final, ou você vai jogar pra baixo. Vai te jogar pra baixo. Né? Então, cara, o tênis hoje e o wellness estão muito ligados. As pessoas querem fazer tênis porque descobriram, tem neurociência, tem pesquisas falando que aumenta em 10 anos a expectativa de vida, que diminui doenças neurodegenerativas consideravelmente. Então, o tênis e os esportes, acho que em geral, com raquete, tende a crescer. Mas demais, demais, demais. O grande problema que a gente tem nas grandes cidades é espaço pro tênis, né? Tá aumentando, né? Tá aumentando. Tem um investimento bem alto aí de quadras, número de quadras públicas. Cara, né? porque eu sofri muito na época que eu jogava juvenil e tal. Você tinha uma expansão grande, fase do Guga, que você via Guga na Globo e na Manchete no domingo. Parava o Brasil. Exato. Aí depois você teve, cara, um fechamento muito grande de quadras, prédios vindo, e incorporadoras, acabando com as quadras de tênis, quadras públicas. Hoje as incorporadoras colocam quadra de tênis como diferencial. Porque dentro desse wellness. Exato. E aí depois de um tempo, um novo ciclo, graças ao bom Deus, o tênis ele vem como um salvador de wellness, o esporte, meu, é fantástico. Legal. E até nessa questão, Fê, da gente entender, né, acho que o tênis eu vejo, assim, um ponto muito importante que são as habilidades, né? Então, se a gente for falar de saúde, né, quanto a gente falou no começo ali do nosso programa, poxa, eu tenho que falar de nutrição, tenho que falar de sono, tenho que falar de manejo de estresse, eu tenho que falar de atividade física, de intestino. Então, quantas habilidades eu tenho que fazer com o meu paciente melhorar para ele atingir uma saúde ótima? Não, em nível de tênis também. O tênis é a mesma coisa. Pô, eu preciso melhorar a velocidade, a força, eu preciso melhorar o equilíbrio, preciso melhorar a coordenação motora. Então, assim, o quanto de habilidade que esse esporte ele agrega de prevenção de saúde, de parte osteomuscular, de dor que a gente está falando, e é um esporte, mas, poxa, quantos CEOs fazem triatlon, Ironman, tudo isso. Mas quantos conseguem manter em alta performance por tanto tempo dentro dessa modalidade? Muito pouco. Muito pouco. Então, o tênis, por exemplo, aí vocês falaram, né? Meu paciente não é o Djokovic e tal, não sei o que lá. Eu falo, meu paciente é o Djokovic. Porque eu quero transformar esse paciente em alta performance por 30, 40 anos de vida. Ah, sim, o tênis propicia essa possibilidade. Diferente da galera que joga... Eu tenho caras que jogam tênis e jogam futebol. Sim. Só que estão jogando mais tênis. Você falou, sei, tá jogando mais tênis. Aí ele fala, nossa, doutor, me lesionei. Eu falei, no tênis não foi, né? Ele falou, foi no futebol. Sim, muito falei, mais. 40 mais e futebol. 40 mais e futebol na mesma frase não combina. Vai lesionar. Muito mais. Exato. E o tênis causa lesões nas quais você consegue adaptar e continuar treinando. E acho que a parte do tênis que pouca gente fala, mas que a gente mais vivencia, é o quanto terapêutico ele é pra nossa cabeça, cara. Desde o dia que você tá querendo meter a bola na tela só pra descontar a raiva de alguma coisa, até o dia que você quer focar e treinar e abstrair de alguma coisa e tá presente ali. Você sabe que, inclusive, é um redutor de estresse muito grande para as pessoas, né? Sim.
A maioria dos atletas que eu atendo, assim, a gente trabalha com aquela filosofia de não quer tirar o atleta do esporte. O tênis é o esporte que mais me propicia de não tirar o atleta do esporte. Por quê? Às vezes o cara joga 5 vezes por semana. Cara, você vai jogar 2. O cara joga 5 vezes, 2 vezes e aí tem dor. Você vai fazer a aulinha com o professor. Então, assim, a gente consegue manter o atleta dentro do esporte e isso, fundamentalmente, é muito bom pra ele de nível de estresse, cara. Eu dei risada porque eu lembrei de uma história minha, Sérgio. Por favor. Eu fui inventar de esquiar, como todo bom brasileiro não sabe fazer quase nada com esqui no pé. Eu tava no fim do mundo com a esposa lá em Ushuaia, acho que é a última cidade habitada antes da Antártida, aquela coisa toda. E minha esposa, já tá bom, já descemos muitas vezes. Mulher sempre tem razão. Ó, homens quer ser feliz, elas têm razão mesmo. E aí, cara, aproveitando que outro foi Dia das Mulheres. E... Não, tá bom, já estamos cansados, a gente já vai, já pega aqui a pista, desce, não sei o que, e vamos para o aeroporto. Foi mais uma vez sofri um acidente, rompi o cruzado e o colateral. E graças a Deus tava vindo uma menina de snowboarding, uma fisioterapeuta brasileira que me parou, cara, eu sou fisioterapeuta, falei, testa meu joelho, não adianta testar, do jeito que ela segurou, eu fiz assim, ó, gaveta. Eu tinha um caixão, velho. Assim. Tinha que voltar da Argentina, escala em Buenos Aires, chegar no Brasil. Tô contando isso pelo seguinte, cara. Acabei não operando esse joelho na época. E, cara, eu com o brace lá, né? Bonitinho, brace e tal, não sei o quê. Cara, com 5 dias, eu peguei o mocho da clínica. Mocho, ó, pra quem não sabe, é uma cadeira, igual o dentista senta, que parece uma cela de cavalo, e que você gira. Cara, eu com a perna aqui, e batendo bola, né? Tem o vídeo. Olha o nível de loucura que chega. Mas não é uma questão de loucura, é uma questão, cara, que o bem-estar, que é o contato com o tênis, com o ar livre, e o tenista ele tem uma construção tanto de personalidade como de jogabilidade. Você não quer perder isso. Sim. Não quer perder isso, é muito Você bom. sabe o que é interessante? Que essa semana, não sei se você viu que eu fiz um post, eu repostei de um menino que machucou, aí ele fez uma adaptação como se fosse uma prótesezinha no joelho, deixou a perninha pra trás, era alguma lesão de joelho, e ficou batendo bola. E aí, como eu fiz, eu coloquei isso no meu story e fiz a seguinte pergunta: você concorda com isso ou não? Criou polêmica. Não, vou te contar outra. Exatamente, fazer criar polêmica. Meus amigos físicos, isso é um absurdo, porque, pô, o cara tá fazendo adaptação. Os meus amigos atletas, cara, que bacana, esse cara tá dentro da quadra. Isso. Pô, ele tá conseguindo jogar tênis, cara, que legal. É percepção, Então, né? exatamente, cara, percepção. Eu vou te contar outra que você me lembrou. Final de semana com a esposa, normalmente eu me quebro porque eu sou um pouco ousado em coisas divertidas, né? Esportes divertidos. Fazendo um quadriciclo no meio da mata, ele não sei o que, de repente eu tô numa descida, seguindo a galera do quadriciclo, o quadriciclo alugado e tal, de repente me falta o freio, o quadriciclo não parava, eu peguei e joguei onde ia parar a roda, porque do lado era um precipício, pum, travou. Na hora que travou, eu fui, a esposa veio e puf, rompi o punho. É aquela dor gostosa, sempre no meio do nada. Quando eu faço alguma M grande, Faz ela bem no meio. Eu faço assim. Aí fiz uma ressonância, só faltava o cara escrever no laudo. Nenhum ligamento íntegro, era só o que faltava, porque tudo rompido. Muito bem. Tá, não sei o que, ozônio, PRP, PRF e tal. Aplicando com a mão esquerda e jogando tênis com a mão esquerda. Mãozinha direita pra trás e... Aí você vira e fala, cara, o que mudou? Depois de um tempo, eu resolvi trocar o backhand de uma mão para 2 mãos. Depois de muitos anos, faz uns 4 meses que eu troquei o backhand. Cara, eu troquei o backhand, eu tô jogando tão bem como jogar com uma mão. Ou melhor, por quê? Porque um momento eu não me privei de tentar com a mão esquerda e ter essa habilidade quando eu tive uma lesão completa na mão direita. Olha só. Então, estar na quadra te ensina, além da resiliência, para as adaptações da vida, mas adaptações do tênis, que são parecidas, você tá apto quando a coisa muda de figura. Doido, né? Olha, eu tive, louco isso, né? Na época que eu tava na faculdade, eu treinava em Santo André, ali numa academia que era uma academia de tênis, então a gente treinava, fazia a parte de físico de manhã e à tarde eu jogava tênis na quadra, né? E aí, na quadra que a gente ficava na esteira, fazendo um pouco de cardio, a quadra era um senhor japonês e ele treinava com 2 raquetes na mão.
batia a bola com 2 raquetes, com o professor fazia drill. Cara, aí todo mundo achava aquilo super peculiar, e de fato é, né? E aí um dia eu fui encontrar ele lá na quadra, eu, cara, vou fazer a pergunta pra ele, cara, por que, né, você joga com as 2 mãos? Cara, ele teve um AVC Olha, que tesão, velho, história. no hemisfério contralateral, ou seja, no direito, e ele perdeu uma parte da Do lado esquerdo. musculatura do lado esquerdo, cara. E aí, ele falou que desde aquele dia, ele sabia que a única forma que ele ia conseguir manter coordenação, força, habilidade e recuperar a lesão dele era se ele treinasse o cérebro, a mesma área, o mesmo movimento bilateral Genial. ao mesmo tempo. Gênio. Caraca. Gênio. E assim, Sensacional. e você não reparava que ele tinha qualquer deficiência motora, porque assim, ele batia bem das 2 mãos, e aí eu falava pra ele, pô, mas até quando que você vai? Aí ele fala, eu não quero dar oportunidade pro meu cérebro se entregar em qualquer momento e falar que eu não preciso mais. Então, como eu não consigo estimar isso, essa é a minha terapia, eu vou seguir dessa forma pra manter meu cérebro funcionante. Cara, ele usava o tênis pra fazer um tratamento cognitivo, cara, do AVC. Legal, cara. Legal. Cara, olha que louco, meu, isso. Cara, e lógico que na época eu tava assim, acho que no 2º, 3º ano de faculdade, e não entendia metade do que ele tava falando. Mas, cara, achei tão impressionante que eu falei, cara, como assim o cara treina o cérebro de um Ele lado, tinha 2 do forehand. outro, cara? Não, eu tinha. E você vai um molecado agora com 2 forehands, você viu? Vi, Tá, vi isso aí. Me lembrou essa história. Tem, tá um molecado com dois. Então Não sei se vai aí a gente vê ligar. como o tênis, talvez a gente até nem explorou tanto a capacidade terapêutica que ele pode ter, né? Em várias questões. O pickleball, quando eu fui estudar num programa que a gente trouxe aqui, o nosso ratão, o pickleball ele foi criado para idosos que apresentam demência, cara. Sim, eu fui ler e eu achei que era. Cara, Não sabia se isso era uma Cara, verdade ou não. olha que louco, né? E a gente vê com um esporte que hoje criança joga, o filho do Sérgio joga, mas ele é um esporte que a maior evidência que tem de benefício para a saúde são idosos para melhorar a parte cognitiva dos idosos, cara. Que fantástico. Então você vê o quanto que esse wellness, né, que a gente tá agora falando, né, finalizando, que tudo bem, vem toda a questão aí de relacionamento, de bem-estar, energia. Mas, cara, às vezes até a gente ainda pode explorar muito essa parte terapêutica, né? Muito, cara. Do tênis lúdico mesmo, né? Eu falo até para as crianças, comportamentalmente, o tênis tem eu fiz um curso uma vez, até porque antes de ter minha filha, na ATP, que é dado, lógico, que é pela ITF, que é Play and Stay. Que ele é um curso, podem fazer, muita gente pode fazer para aprender. Lógico, tem níveis para os professores e tal, mais avançados, mas é para você jogar e ficar, porque existe uma distância muito grande. Que bola que você joga, que raquete, como fazer o tênis lúdico para as crianças. Legal. Ou até para a pessoa que tem o primeiro contato, que aquela primeiro contato é uma criança no tênis, aquele adulto. Cara, isso mudou muito na minha cabeça. Então tem pacientes que eu indico o tênis, indico professores capacitados para começarem com play and stay. Aquela pessoa que está com uma depressão, não consegue sair da cama, ela já se trocou, ela foi ao ar livre, ela tomou sol, ela suou, ela riu dela mesma, ela desequilibrou, entendeu? E, cara... E tomou gosto pela atividade, né? O play and stay. E falando disso, Felipe, qual conselho que você, ou quais os conselhos que você pode dar para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, que querem começar o tênis, ou começar qualquer esporte no 40 mais, hein? Galera, primeiro conselho que eu dou é comecem, mas principalmente atuando na área de esporte, pessoal com lesões, aprendam a biomecânica do tênis. Porque aprender tênis de qualquer jeito é igual a mais lesões. Jogar com... mas eu não corro tanto. Jogar com tênis desadequado, não saber fazer uma amarração de cadarço. Não, você pega um paciente diabético, vou dar um exemplo. Ele joga o tênis, ele tá com uma meia incorreta, com um tênis incorreto. Uma fissura que ele abre no pé pode virar um pé diabético, ele tem um problema maior. O tênis que era para ser bom virou um problema. Uma criança que tem um pé chato, um pé plano, se não tiver uma adaptação legal... Eu tô colocando barreiras para começar. Eu tô explicando que, cara, tem tanto profissional bom em tanto lugar, desde o professor, que é um educador físico, um fisioterapeuta, para fazer uma avaliação. Lógico, comece, mas sempre respeite a biomecânica,
o seu tempo e a curva de aprendizagem. O tênis, ele tem uma curva de aprendizagem complexa. E é como a vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. O tênis, você vai consolidando essas habilidades. Então, se eu fosse dar um conselho, cara, é o tal do play and stay. Jogue e fique no tênis. Porque você tem muito mais a aprender com o tênis para sua vida do que o contrário. Sim. Então, para mim, se Show de fosse o bola. conselho, seria esse. Muito bom. Fê, Vamos a para gente- aquela pergunta é lá. isso aí. Final do programa, a gente Match tem point. uma pergunta que é baseado na tua resposta no movimento do teu tênis. Sei que você joga muito bem, né? Você é um cara super competidor. Dos movimentos que a gente tem no tênis, né? Que você tem eles bem executados, né? O forehand, backhand, deixadinha, lob, slice, saque, smash. Qual desses é o teu mais difícil? É o teu que você usa pouco porque você sabe que não é uma bola confortável, que você vai arriscar um erro não forçado. Putz. Caramba, agora... Nossa, que eu não é confortável? Sim. Aquele que você vai deixando de ladinho. É o último recurso que você vai usar porque não é a tua bola de segurança. Cara, que eu fui ao longo do tempo, até por ter hoje pouco tempo de quadra e tal, era o meu melhor golpe no juvenil, era o back de uma mão. Porque o back de uma... Hoje, como a galera tem raquetes que tem recursos pra você... Pouca gente sacava topspin, né? Hoje o pessoal consegue achar seu backhand, logicamente, devido às proporções do nível que você joga. Se você joga um segundo, primeira classe, o cara consegue achar mais teu backhand. E a devolução de saque de uma mão me incomodava, como é a coisa do tenista. E por isso que eu migrei pra duas mãos, pra ficar mais competitivo. Não é que não era, mas não era uma bola, não conseguia sair uma bola ofensiva, me reposicionar bem. Mas não é que eu fugi, acho que foi ao longo do tempo mesmo, eu fui mudando Você acabou mudando. O estilo. Mudando o estilo, mas... E então, já que você falou nessa questão de mudar estilo, né? Mudar a tua batida, e o que hoje você recomenda para nós, profissionais da saúde, que está querendo avançar e mudar tudo que aprendeu ali naquela ciência de graduação acadêmica, e que às vezes limita de dar esse passo inicial, como você, né? Poxa, imagina a primeira vez que você viu ozônio, e hoje você é um dos maiores especialistas de ozônio que tem na área da dor e do esporte. Então, o que faz você ter essa mudança de chave para você realmente ir atrás dos seus valores, vencer na vida e você virar realmente aquele profissional que você sempre desejou? Cara, eu acho que é uma coisa bem simples. Quando a gente fala de ser diferente, não significa ser melhor. Mas existe uma falácia, um grande perigo quando você sai da caixa, sai do comum, que é você aceitar que tudo que está fora da caixa tem validade. Então você começa a aceitar realmente falsos mentores, charlatões, caras que se aproveitam dessa pessoa que está em sede de conhecimento, que não vou nem dizer alternativo, de conhecimento fora da caixa, e você acaba pegando um caminho muito ruim. Então, nada é mais forte do que falar os fatos, não existem contrafatos, não existem argumentos, e contra uma ciência bem feita, também não existem argumentos. E o cara entendeu uma coisa muito importante. A área da saúde em geral são ciências de verdades transitórias. Mas bioquímica, fisiologia, como tudo funciona, elas são ciências progressivas. A gente descobre cada vez mais coisas da célula, mas o DNA continua DNA, a mitocôndria continua mitocôndria, como funciona o zinco, o magnésio. Então, se eu fosse dar esse conselho, seria dar vários passos atrás. Os primeiros anos de faculdade, que a galera negligencia, já quer saber como tratar a doença, mas não sabe como funciona. Com isso, você não tem o risco de cair na armadilha dos falsos profetas que estão fora da caixinha, aproveitam dessa sede de fazer diferente e pegam a galera e doutrinam para uma medicina que realmente não tem evidência. Boa. Muito bom, hein? Boa. Deu até Show de conselho bola. no final. Perfeito, completo, né? Felipe, super obrigado aí pela sua presença, cara. Agradeço. Tenho certeza que a galera vai adorar. Falamos aqui, né, de
muitos assuntos Muito, a interessantes. cabeça tá Cara, estourando aqui. Você tá me super. fazendo, como fisioterapeuta, pensar em muitas coisas aqui, É. né? E é muito legal, mais uma vez, super obrigado aí, cara. Com certeza vai agregar muito na vida das pessoas que nos assistem e nos escutam aí, viu, cara? Você, obrigado pelo convite. Boa, Fê, obrigado por ter vindo, por ter confiado aí na gente, né? E, poxa, acho que você é um grande exemplo para muitos, para mim também. Obrigado, irmão. Poxa, que Obrigado, sempre obrigado. é um cara que acreditou muito em algo que tem fundamento científico, que tem ética, e por isso você tem hoje responsabilidade e autoridade de entregar resultado em um paciente. Você citou aqui casos que, assim, cara, margeiam acima da saúde. Então, quando a gente tem resultados como esse, eu acho que mais do que, poxa, eu gosto, não gosto, não é uma questão de valor, é uma questão que alguém precisa de uma solução e eu enxergo uma solução que pode realmente mudar a tua vida de uma forma segura. Então, hoje, muito da minha ciência, eu falo para o meu paciente, ó, eu tenho segurança no que eu faço, resultado no que eu faço e confiança que eu vou te fazer melhor. Essas três medidas que eu tenho com o meu paciente é o que margeia a minha relação com ele. Por isso que também margeia a minha amizade com você. Obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo pelo E convite. finais Muito palavras feliz. aí pro nosso ouvinte. Ó, primeiro não tem como agradecer esses caras fantásticos, as perguntas, o que a gente pôde trazer um pouquinho, né, da vivência médica, até lá com um pouco do tênis que ainda tem dentro de mim, já foi muito mais, o saque já foi mais potente, beirava os 200, agora para passar de 180 tem que fazer um pouco de força, tá duro, mas brincadeiras à parte, gente, aproveitem a oportunidade de entenderem que, cara, como eu disse, cachorro não tem gaveta, a vida ela é muito curta, isso não é papo. E o esporte e o conhecimento, eles agregam mais do que vocês podem compreender. No entanto, que se eu tivesse dar um conselho, seria o conselho dos 3 pontos para vocês começarem a cuidar da saúde. Físico, mental e espiritual. Esses 33% bem dividido na vida de vocês, dormir 8 horas, trabalhar 8 horas e curtir a vida 8 horas, e vocês começarem a trabalhar esse 1/3 na vida de vocês, já é uma grande dica de grandes coisas que a gente tem em relação à longevidade, ao wellness. Então, se eu puder deixar um tiquinho de carinho aí e um conselho, comecem pelo número 33 aí, alguns segredos que deram muito certo. Obrigado pela atenção de vocês, foi incrível estar aqui com esses caras. Valeu, show de bola. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Até Tchau, tchau. mais.